Capítulo 1041. Dentro do Poço Profundo. E também Zorro. Ela inesperadamente se tornou discípula de Liu Mei. Deve haver algum segredo por trás disso. Liu Mei é muito astuto. Depois de refletir por um longo tempo, Wang Lin suprimiu os sentimentos complexos que teve ao ver Liu Mei. Ele retirou o olhar do céu e sentiu a poderosa energia de origem por todo o corpo. Pico do Nirvana Skrier. Os olhos de Wang Lin brilharam intensamente. Era inútil pensar em outras coisas. Ele ainda estava dentro da caverna do Imperador Celestial, então ele precisa resolver o problema imediato primeiro. Tudo neste mundo contém lei. O céu, a terra, os 5 elementos, tudo contém sua própria lei. Se alguém quiser entendê-los todos, levará muito tempo. O poder de uma pessoa é limitado, então seria impossível compreender tudo. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele ponderou. Então, o Nirvana Cleanser e mesmo aqueles velhos monstros Nirvana Shatterer geralmente têm uma lei na qual são mais proficientes. Por exemplo, Master Flamespark é mais proficiente na lei do fogo. Enquanto Wang Lin pensava, um trovão saiu de seu olho direito. O trovão saiu do olho direito de Wang Lin e formou uma bola de trovão brilhante. Havia um vago fantasma dentro da bola de trovão. Parecia exatamente com a antiga alma de origem do dragão do trovão de Wang Lin. E parecia um fantasma tinha aparecido dentro da bola de trovão. Wang Lin olhou para a bola de trovão até que sua visão mudou vagamente. No entanto, não se transformou em linhas como tudo mais. Embora tenha se tornado mais transparente, nenhuma lei apareceu nele. Eu só obtive metade do antigo dragão do trovão e metade dele desapareceu no abismo da maré. Como resultado, o poder do trovão é incompleto e até mesmo a lei interna é imperfeita. Depois de refletir um pouco, Wang Lin esquadrinhou o ar e a bola de trovão se espalhou em incontáveis raios de trovão. Nesse momento, chamas saíram do olho esquerdo de Wang Lin, formando um mar de chamas. Havia o fantasma de um pássaro vermelhão dentro do mar de chamas. Wang Lin olhou atentamente e então o pássaro vermelhão ficou transparente. O mar infinito de chamas se transformou em linhas vermelhas que Wang Lin podia ver claramente. De acordo com meu entendimento de cultivo, para alcançar o estágio de limpeza do Nirvana, devo dominar completamente uma dessas leis. Então, posso usar essa lei para absorver a energia de origem do mundo e fazer com que a energia de origem em meu corpo nunca se esgote. A força dos cultivadores do Nirvana Cleanser está muito relacionada à lei que eles escolhem. Wang Lin acenou com a mão e espalhou o mar de chamas, então seus olhos voltaram ao normal. As leis com as quais estou mais familiarizado são o trovão e o fogo. No entanto, acabei de obter fogo e ainda não estou familiarizado o suficiente com ele. Preciso compreender isso mais antes de usá-lo para chegar ao estágio de limpeza do Nirvana. No entanto, irromper assim fará com que eu perca o poder do trovão. Se eu tiver que desistir disso para alcançar o estágio de limpeza do Nirvana, haverá arrependimentos. Se eu puder fundir o fogo e o trovão e usar o fogo para alcançar o estágio de limpeza do Nirvana, esse poder deve ser muito forte. Wang Lin moveu-se enquanto ponderava e entrou na cova profunda. Ele entrou diretamente na caverna e chegou ao lado de seu corpo original. A mulher vestida de prata ainda estava protegendo do lado. Quando ela viu o avatar de Wang Lin, sua expressão não mudou. Wang Lin a ignorou e se fundiu com seu corpo original. Um momento depois, Wang Lin abriu lentamente os olhos e a aura assassina se retirou enquanto ele voltava ao seu estado normal. Seus olhos brilharam e ele se levantou. O pássaro vermelhão que vi quando peguei emprestado o poder da conta desafiadora do céu era exatamente igual à minha tatuagem. Acredito que haja uma conexão. Wang Lin saiu da caverna fraturada. A mulher vestida de prata seguiu silenciosamente, e seu olhar pousou nas costas de Wang Lin. Havia um traço de confusão em seus olhos. Assim que saiu da caverna, Wang Lin recuou imediatamente um passo e exclamou. Um raio de luz fantasmagórica veio do poço profundo. Ele se moveu em linha reta e seguiu direto para Wang Lin. No momento em que Wang Lin recuou, ele chegou perto dele. Ele tinha penas pretas um pouco bagunçadas, mas seus olhos ainda estavam cheios de inteligência. Era a Zibelina marcada pelas estrelas. A Zibelina parecia muito adorável. Quando se aproximou, pendurou-se nas roupas de Wang Lin com a boca girou como um balanço. Ele também soltou gritos agudos ao fazê-lo. Depois de girar algumas vezes, o sabre marcado com as estrelas emprestou a força de balanço para pousar no ombro de Wang Lin. Ele enxugou o rosto com as garras algumas vezes antes de se aproximar do pescoço de Wang Lin e farejar constantemente.
O sábio marcado pelas estrelas gostou mais da aura de um deus antigo. Durante o tempo em que os deuses antigos ainda existiam, o sábio marcado pelas estrelas era uma das poucas feras espirituosas de que os deuses antigos realmente gostavam. Wang Lin tinha lembranças disso por causa de sua herança. A aura dos deuses antigos foi muito benéfica para a sábio marcada pelas estrelas. Se eles permanecessem em torno de um deus antigo por tempo suficiente, isso reduziria muito seu período de crescimento. Também faria com que o sábio marcado pelas estrelas sofresse metamorfose. Mesmo durante os tempos antigos, uma Sablis Marquês Sablis era um poderoso aliado de um deus antigo, uma vez que passou por metamorfose. No entanto, era muito difícil para um sábio marcado com uma estrela sofrer metamorfose. Isso exigiria que eles absorvessem a aura de um deus antigo por muito tempo. Lembrar-se da aparência do sábio marcado pelas estrelas depois de ter passado pela metamorfose das memórias de Tissu fez Wang Lin revelar uma expressão estranha. Depois de olhar para a sábio marcada pelas estrelas em seu ombro, aquela expressão estranha se tornou ainda mais forte. Nas memórias de Tissu, cada deus antigo com uma sábio marcada pelas estrelas que passou por metamorfose os estimava muito. Eles tratavam a Zibelina como um tesouro e não permitiam que ninguém a machucasse. Eles ficariam furiosos se um estranho tocasse na Zibelina. Quando a Zibelina farejou a aura de Wang Lin, seus olhos inteligentes se encheram de entusiasmo. Ele decidiu simplesmente deitar no ombro de Wang Lin. Wang Lin ergueu a mão e agarrou a pequena Zibelina de seu ombro. A pequena Zibelina parecia muito insatisfeita e sua garra agarrou o pano de Wang Lin. Ele rugiu para Wang Lin como se estivesse meditando por ter que deixar o ombro de Wang Lin. Wang Lin segurou a sábio marcada com as estrelas diante de seu rosto e deu uma olhada mais de perto. Ele tinha visto essa Zibelina centenas de anos atrás, quando chegou pela primeira vez ao planeta Tianyun, e tinha gostado dela naquela época. Ele nunca teria pensado que a Zibelina chegaria a ele centenas de anos depois. Esta Zibelina era muito requintada e seus olhos inteligentes olharam para Wang Lin enquanto Wang Lin olhava para ela. Depois de muito tempo, a Zibelina ficou impaciente. Wang Lin revelou um sorriso e largou sua mão. A pequena Zibelina imediatamente voltou para o ombro de Wang Lin. Ele farejou ao redor e parecia muito confortável. Sem prestar mais atenção à pequena Zibelina, Wang Lin estava prestes a sair daqui. Ele iria explorar a caverna do Imperador Celestial usando o mapa no Jade. No entanto, assim que ele saiu, o sábio marcado com as estrelas imediatamente olhou para o fundo do poço. Seus olhos se iluminaram. Então ele voou para fora e rugiu algumas vezes contra Wang antes de voar para dentro da cova. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele olhou para o poço profundo. Depois de refletir um pouco, ele desceu junto com o sábio marcado pelas estrelas. Sábios marcados com estrelas gostam mais da aura de deuses antigos. Será que existe algo que pertencia a um deus antigo enterrado sob a piscina funerária celestial? Wang Lin pensou imediatamente no tendão vermelho que prendia o sagrado ancestral do clã Tatuagem. Este poço parecia sem fundo. Não importa o quanto Wang Lin desceu, parecia que ele não estava mais perto do fim. A energia fria vinda do fundo tornou-se ainda mais intensa até que uma camada de gelo apareceu nas paredes do poço. Era como se houvesse um abismo sem fim lá embaixo. Embora Wang Lin parecesse calmo, ele era extremamente cauteloso. O sábio marcado pelas estrelas estava obviamente muito familiarizado com este lugar e há muito desapareceu. Quanto mais fundo ele ia, mais frio ficava. Cada vez que ele exalava, parecia que dragões de gás estavam correndo para fora de seu nariz. As paredes ao redor estavam cobertas de gelo. Pingentes de gelo pontiagudos se projetavam da lateral da parede em uma formação de anel. Wang Lin controlou sua velocidade de descida. Depois de um período de tempo desconhecido, o sábio marcado pelas estrelas voou como um raio de luz fantasmagórica e pousou no gelo. Ele saltou e pousou no ombro de Wang Lin. Lascas de energia fria vieram da sábio marcada pelas estrelas, mas nada disso chamou a atenção de Wang Lin. Agora mesmo seus olhos estavam fixos na coisa abaixo. Quando a Zibelina marcada com as estrelas se aproximou, Wang Lin sentiu vagamente um olhar que perfurou todos os obstáculos e se dirigiu a ele. Wang Lin olhou para o fundo e permaneceu imóvel. Depois de muito tempo, sua energia de origem começou a se mover e duas bolas de fogo apareceram em seus olhos. As chamas saíram de seus olhos e se transformaram em um mar de chamas, espalhando-se para baixo. Tomando emprestada a luz do mar de chamas,
Até mesmo a escuridão que seu sentido divino não conseguia penetrar se espalhou um pouco. Wang Lin desceu. Esse olhar fez uma grande dúvida surgir em seu coração, e ele vagamente teve algumas especulações. Conforme ele descia, havia mais e mais gelo ao redor. Depois de 7 minutos, Wang Lin estava no fundo do poço. Neste ponto, ele podia ver claramente tudo abaixo dele, e era um mundo de gelo. Grandes blocos de gelo cercavam a área, fazendo com que este lugar parecesse extremamente perigoso. Havia um cadáver com aparência de vida dentro de cada bloco de gelo. Seus corpos foram congelados pouco antes de morrerem. Este poço profundo e silencioso, onde ninguém poderia chegar, causou um arrepio no coração de Wang Lin. As pessoas dentro do gelo não foram suficientes para chocar Wang Lin. O que realmente o chocou foi a existência mais profunda. Foi selado por todo o gelo circundante, deixando apenas algumas pequenas lacunas. Essa foi a fonte daquele olhar. Wang Lin viu claramente o que estava abaixo através das lacunas da geleira. Nesse momento, suas pupilas encolheram repentinamente. Abaixo das lacunas entre as geleiras, nas profundezas do poço, havia algo com milhares de metros de altura. Essa coisa gigante era uma caveira. O crânio de um deus antigo. O crânio estava congelado, mas sua expressão era clara. Os olhos, que não estavam fechados, estavam cheios de arrependimento e raiva. O olhar que Wang Lin sentiu antes veio deste crânio. Embora incontáveis anos tenham se passado e o antigo deus já estivesse morto e sem nenhum vestígio de poder de deus antigo, seu olhar antes de morrer ainda era tão real que surpreenderia qualquer um que o visse. Restaram apenas vestígios de 8 estrelas quebradas. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1042. Espada de Ferro. Capítulo 1042. Espada Iruane. Olhando para o antigo deus cheio de remorso e raiva, Wang Lin ponderou em silêncio. Depois de experimentar tanto, Wang Lin entendeu que os deuses antigos não eram existências eternas entre as estrelas. No entanto, eles eram o clã mais forte. O antigo clã de Deus daquela época estava quase extinto. Wang Lin não acreditava que fosse devido aos cultivadores. Até mesmo o poderoso Thunder Celestial Realm teve que usar tanto poder para lutar contra um deus antigo de 8 estrelas fraco. Apenas com incontáveis celestiais atacando eles conseguiram vencer com pesadas perdas. Que tipo de poder ainda poderia cortar a cabeça deste antigo deus depois que ele quebrou todas as 8 estrelas? Embora quebrar 8 estrelas de uma vez não foi o suficiente para alcançar o poder de um antigo deus de 9 estrelas, ainda foi o suficiente para destruir os céus e a terra. Enquanto ponderava, Wang Lin desceu lentamente e chegou ao lado de um bloco de gelo que bloqueava o caminho. A energia da origem saiu de seu braço e foi para o gelo. Em um instante, o fogo apareceu na borda do gelo e até mesmo dentro dele. Em um instante, o gelo se transformou em névoa branca e flutuou para o céu. Os cadáveres celestiais foram imediatamente transformados em pó pelas chamas e se espalharam. Depois de abrir uma passagem, Wang Lin se aproximou da cabeça divina gigante e antiga. Enquanto ele examinava a cabeça de perto, a pressão de enfrentar um deus antigo de 8 estrelas real de repente pressionou. Depois de deixar escapar um suspiro, Wang Lin desceu lentamente pela antiga cabeça divina até o local onde ela foi cortada. O antigo deus principal estava envolto em uma espessa camada de gelo. O corte no pescoço era extremamente limpo e liso. Olhando para o pescoço do antigo deus, enquanto sua expressão permanecia calma, suas pupilas encolheram e o choque encheu seu coração. Ao que parece, este deus antigo teve sua cabeça cortada em um instante. Não houve pausa e foi um corte extremamente limpo. O significado do ferimento fez o couro cabeludo de Wang Lin formigar. Ele não conseguia imaginar quem tinha o poder de cortar a cabeça de um deus antigo com um feitiço. Poderia ter sido King Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele estava horrorizado com a situação. Se King Lin tinha esse tipo de poder, ele era forte demais e já ultrapassou a imaginação de Wang Lin. A expressão de Wang Lin tornou-se sombria, enquanto seu senso divino se espalhava cuidadosamente ao redor da cabeça. Depois de uma varredura, ele não encontrou nada de anormal e começou a examinar cuidadosamente a ferida. Depois de muito tempo, Wang Lin exclamou. Ele se aproximou do gelo e seus olhos eram como um raio enquanto ele olhava para a ferida. Bem no limite da ferida, havia algumas partículas de cristal vermelho escuro. Se a pessoa não olhasse com cuidado, seria fácil confundir com sangue entupido. Isso é.
Wang Lin ponderou silenciosamente enquanto erguia a mão e a colocava no gelo. Ele cuidadosamente espalhou sua energia de origem e encheu sua mão direita com ela. Grandes quantidades de névoa branca apareceram sob sua mão direita. Ele controlou cuidadosamente sua energia de origem para derreter um buraco no gelo. Essa lacuna era como um túnel que se estendia até a ferida no pescoço do antigo deus. Wang Lin então criou uma força de sucção para puxar uma das partículas de cristal para sua mão. Seus dedos seguraram as partículas de cristal vermelho escuro e seu sentido divino vagarosamente as examinou. Conforme observou cuidadosamente, Wang Lin foi gradualmente capaz de ver uma energia invisível dentro. Essa energia parecia estar se movendo lentamente dentro do cristal e poderia se dissipar a qualquer momento. O sentido divino de Wang Lin envolveu a energia invisível e, depois de refletir um pouco, seu sentido divino se moveu em direção à energia visível para investigar. No entanto, assim que seu sentido divino entrou, ele de repente sentiu uma pressão indescritível vindo da energia invisível. Era como se Wang Lin tivesse deixado este mundo. O universo inteiro estava escuro, e apenas a pressão dessa energia invisível existia. Essa aura era tão forte que apenas uma pequena lasca fez Wang Lin engasgar e recuar quase inconscientemente. No entanto, ele se forçou a segurar e começou a observá-lo cuidadosamente. Quanto mais ele observava, mais ele estremecia. Mesmo depois de mais de 1000 anos de cultivo, ele nunca encontrou uma energia invisível tão estranha. Isso não era energia espiritual celestial ou energia espiritual. Não tinha a menor conexão com energia de origem. No entanto, quando ele observou cuidadosamente, ele pôde ver que continha energia espiritual celestial, energia espiritual e energia de origem, junto com outra energia que ele não era capaz de entender. Era uma pilha de coisas colocadas juntas, mas estavam perfeitamente combinadas, o que causou muita confusão em Wang Lin. O que apavorava Wang Lin ainda mais era que, mesmo dentro desse pequeno traço de energia, havia lei. Foi essa lei que fez o couro cabeludo de Wang Lin formigar. Não havia apenas uma lei, mas inúmeras leis. Quase todas as incontáveis leis que Wang Lin vira com a ajuda da conta que desafiava o céu estavam lá dentro. Também havia muitas leis que Wang Lin não tinha visto dentro dela. Wang Lin retirou cuidadosamente seu sentido divino. Seu rosto estava um pouco pálido enquanto ele olhava para o cristal. Nesse momento, ele sentiu como se não estivesse segurando uma partícula de cristal insignificante, mas uma bomba poderosa. Foi esse poder que cortou a cabeça do antigo deus. Não foi King Lin quem o possuiu. Wang Lin olhou para o cristal em sua mão e pensou no planeta Suzaku, quando ele lutou contra os céus para salvar Lin Luan. O mensageiro dos céus era inesperadamente um deus antigo com suas estrelas seladas. Naquela época, embora Wang Lin ficasse chocado, seu nível de cultivo era muito baixo para compreendê-lo. Pensando nisso agora, não era apenas chocante, havia um segredo de quebrar o céu por trás disso. Que tipo de poder poderia selar um deus antigo e controlá-lo para se tornar um mensageiro dos céus? A resposta saiu quase imediatamente. Céus, Down. Wang Lin olhou para o cristal em sua mão. No momento em que sentiu essa energia invisível, sua intuição lhe disse que ela estava relacionada ao selo do antigo deus que era o mensageiro dos céus. No entanto, o Dao ia vencer uma coisa etérea, então como poderia fazer tudo isso? Wang Lin silenciosamente ponderou e lembrou que o antigo demônio Beilou tinha dito sobre o segredo da antiga ordem e como eles desafiaram os céus. Fechando os olhos, uma imagem pareceu surgir na mente de Wang Lin. Um antigo deus de 8 estrelas estava devastando as estrelas infinitas, mas, neste momento, uma força indescritível desceu do céu. Para resistir, o antigo deus de 8 estrelas quebrou todas as suas estrelas, mas sua cabeça ainda foi cortada. Em seguida, a cabeça foi obtida pelo reino celestial e colocada aqui por um motivo desconhecido. A força que cortou a cabeça desse deus antigo não se dissipou com o tempo. Em vez disso, tornou-se esses cristais. Wang Lin não sabia se alguma coisa era verdadeira ou falsa, ele apenas especulou sobre o que sabia. Ele abriu os olhos. Depois de refletir um pouco, ele cuidadosamente colocou o cristal em sua bolsa. Ainda havia alguns cristais no pescoço dentro do gelo. Wang Lin puxou cuidadosamente os cristais e os colocou na lateral da bolsa. Ele foi muito cuidadoso durante todo o processo e puxou um por um. Incluindo o anterior, eram 23. Depois de fazer tudo isso, Wang Lin olhou para a ferida no pescoço do antigo deus.
Não havia mais cristais restantes. Depois de refletir um pouco, Wang Lin estava prestes a sair, mas seus olhos se estreitaram de repente e ele encarou a ferida no pescoço. Por um momento, ele sentiu que havia um flash vermelho. Seu sentido divino se espalhou, mas não encontrou nada. Depois de refletir um pouco, a energia da origem preencheu a mão direita de Wang Lin e a energia da origem do fogo atingiu o gelo. Houve alguns sons de estalo quando sua energia de origem abriu um túnel através do gelo e se espalhou em direção a ele. Enquanto o túnel se estendia à frente, Wang Lin olhou para a frente sem piscar. Logo, o túnel se estendeu profundamente no bloco de gelo. Nesse instante, Wang Lin viu a coisa que causou flash vermelho. Era uma espada de ferro coberta por incontáveis linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas se moviam e se enredavam em volta da espada. Essa espada de ferro parecia muito comum, não havia nada de anormal nisso. No entanto, quando Wang Lin viu a espada de ferro, ele imediatamente sentiu que era muito familiar, como se já tivesse visto algo parecido antes. Antes que pudesse se lembrar onde tinha visto essa espada de ferro, ele imediatamente sentiu um perigo terrível vindo das linhas vermelhas ao redor da espada de ferro. A expressão de Wang Lin mudou. Quando seu sentido divino passou com o gelo no caminho, ele não conseguiu ver a espada de ferro ou as linhas vermelhas. No entanto, agora que o gelo havia derretido, eles apareceram claramente diante de seus olhos. Devido à cautela, o sentido divino de Wang Lin se espalhou lentamente e novamente e ele não conseguiu detectar a espada de ferro ou as linhas vermelhas. Era o mesmo de antes, e não havia nenhuma anormalidade na cabeça. No entanto, ele podia ver claramente a espada de ferro e as linhas vermelhas em seus olhos, o que deixou Wang Lin extremamente vigilante. Wang Lin recuou calmamente. A espada de ferro e as linhas vermelhas em torno dela eram muito estranhas. Era melhor não mexer com eles. Enquanto ele recuava, seus olhos ainda estavam na espada de ferro. Havia alguma ferrugem na espada de ferro, como se fosse um objeto mortal. Muito familiar. Wang Lin parou de repente e sentiu como se um raio de trovão tivesse explodido em sua mente. Seus olhos murcharam de repente enquanto ele olhava para a espada de ferro e respirava fundo. Ele lembrou. De volta ao planeta Suzaku, dentro da tumba de Suzaku, ele viu a mesma espada de ferro, só que as marcas de ferrugem eram diferentes. Essa espada de ferro foi feita pelo mestre de Tu Sendedo. O êxtase no rosto do mensageiro era algo que Wang Lin lembrava claramente até agora. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1043, Obtendo a espada. Através do perigo. Capítulo 1043, Obtendo a espada através do perigo. No momento em que Wang Lin reconheceu a espada de ferro, ele parou de se mover e revelou uma pitada de hesitação. Depois de se cultivar até este ponto, Wang Lin sabia que sua herança de memória estava incompleta e estava faltando uma parte extremamente importante. Era provável que as informações sobre essa espada de ferro estivessem gravadas lá. Essa memória estava nas mãos de Tu Sen, então talvez ele conhecesse a origem da espada de ferro. Porém, uma espada de ferro que faria Tu Sen revelar o êxtase não poderia ser simples. Embora não fosse a mesma espada de ferro de antes, parecia exatamente a mesma. Devo atender? Wang Lin hesitou enquanto movia seu olhar da espada de ferro para as linhas vermelhas. Uma aura aterrorizante veio das linhas vermelhas, dando a Wang Lin uma sensação constante de cerrizes. Wang Lin não sabia o que eram as linhas vermelhas, mas podia sentir claramente seu poder aterrorizante. Se ele fosse embora agora, não despertaria a atenção das linhas vermelhas e seguiria em segurança. No entanto, se ele tomasse a espada de ferro deles, era provável que as linhas vermelhas o atacassem. Dada a personalidade de Wang Lin, ele naturalmente não se arriscaria contra o desconhecido. No entanto, a espada de ferro diante dele o tentou muito. Depois de lutar por um momento, Wang Lin revelou um olhar decisivo. A riqueza foi obtida em perigo. Se ele fosse embora agora, embora estivesse seguro, ele perderia essa espada de ferro. Além disso, esta era a caverna do Imperador Celestial. Se ele não pegasse agora, seria muito difícil voltar aqui mais tarde. Wang Lin não estava disposto a sair de mãos vazias depois de encontrar um tesouro. Depois de tomar uma decisão, Wang Lin olhou para a cova. Dali, ele podia ver que o topo estava selado por geleiras densamente compactadas, deixando apenas alguns caminhos pequenos e tortuosos para as pessoas passarem. Depois de calcular a distância, ele desceu e pensou por um momento. Então, de repente,
Ele sacudiu a cabeça e olhou para a espada de ferro no fundo do gelo. Ele cerrou os dentes, suas mãos formaram um celo e chamas apareceram em seus olhos. Neste momento, seu pico de cultivo Nirvana's Creator explodiu. As 5 estrelas entre suas sobrancelhas apareceram e giraram rapidamente e sons de estouro vieram de seu corpo. O poder do antigo Deus entrou em seus membros e ele cerrou impiedosamente o punho. Sentindo-se como se controlasse os céus, Wang Lin não hesitou mais. Seu braço direito estendido. Nesse instante, as chamas em seus olhos dispararam e sua energia de origem se reuniu em sua mão direita. Quando ele estendeu a mão, um mar montanhoso de chamas apareceu diante de sua mão direita. A mão direita formou um celo e o mar de chamas disparou em direção à cabeça. As chamas cobriram a cabeça e o gelo imediatamente começou a derreter em grande escala. As chamas imediatamente entraram no túnel de gelo perto da ferida feita por Wang Lin anteriormente. As chamas chegaram instantaneamente perto da espada de ferro. As linhas vermelhas imediatamente tremeram e se esticaram. Grandes quantidades de galhos se estendiam das linhas vermelhas, e eles borrifavam uma grande quantidade de névoa vermelha nas chamas. Houve um estrondo que sacudiu o céu quando o mar de chamas foi extinto pela névoa vermelha e empurrado para trás. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele não hesitou em cuspir um bocado de energia da origem da essência. Depois que a energia de origem da essência apareceu, foi como jogar óleo no fogo. Grandes quantidades de rachaduras apareceram no gelo e, de repente, o gelo entrou em colapso. Incontáveis fragmentos de gelo em chamas se espalharam em todas as direções e colidiram com os blocos de gelo próximos. Agora que o gelo era único, o antigo deus-chefe apareceu claramente diante de Wang Lin. Estava no gelo há tanto tempo que, no momento em que o gelo foi embora, a antiga cabeça divina começou a apodrecer. Ao mesmo tempo, o cheiro de carne podre encheu a área. A antiga cabeça de Deus decaiu rapidamente e logo se tornou um crânio gigante. Este crânio era completamente preto e havia uma impressionante névoa vermelha dentro do crânio que estava constantemente balançando. A origem das linhas vermelhas estava dentro desta névoa vermelha, e algumas das linhas ainda estavam enroladas na espada de ferro. No momento em que o gelo desabou, Wang Lin se transformou em uma sombra e entrou correndo. Ele agarrou diretamente a espada de ferro. No momento em que agarrou a espada de ferro, a energia de origem dentro de seu corpo surgiu sem hesitação. A energia de origem imediatamente se transformou em um mar de chamas ao seu redor. As chamas também entraram na espada de ferro e imediatamente cercaram as linhas vermelhas que estavam enroladas ao redor da espada de ferro. Ao mesmo tempo, a mão esquerda de Wang Lin formou um punho e seu antigo poder divino encheu sua mão esquerda. Ele imediatamente deu um soco. Enquanto ele socava, o antigo deus fantasma apareceu atrás dele e também deu um soco. Algumas das linhas vermelhas ao redor da espada de ferro imediatamente se quebraram quando foram atingidas pelo soco do deus antigo e o mar de chamas. As outras linhas também se retraíram um pouco. Com um rugido de Wang Lin, ele puxou a mão direita para trás e a espada de ferro escapou do emaranhado das linhas vermelhas. Wang Lin realmente segurava a espada em suas mãos agora. Houve um flash de luz antes que ele desaparecesse quando Wang Lin o colocou dentro de sua bolsa. Wang Lin fez tudo isso sem hesitação. Então ele deu o pontapé inicial e voou em direção à saída acima. O antigo soco de Deus de Wang Lin e o mar de chamas pousaram na névoa vermelha. A névoa vermelha subitamente se expandiu para colidir com o mar de chamas. Então um estrondo estrondoso começou a ecoar. A névoa vermelha desapareceu completamente, revelando um fantasma dentro. Era impossível ver se esse fantasma era homem ou mulher e estava cercado por incontáveis linhas vermelhas. O fantasma lentamente abriu os olhos e olhou friamente para o escapamento de Wang Lin antes de soltar um rugido intimidante. Enquanto rugia, incontáveis rachaduras apareceram nos blocos de gelo ao redor. Nesse momento, todo o gelo se desintegrou e os fragmentos dentro deles pareceram ganhar vida. Cada um deles estava rodeado por um brilho vermelho. Pares de olhares vermelhos apareceram neste poço profundo e travaram em Wang Lin, que estava correndo para fora do poço. Rugido. Um rugido como de uma besta feroz ecoou dentro da cova. Foi semelhante ao rugido do fantasma. O rugido ecoou e formou uma tempestade que varreu para cima. No fundo do poço, o rugido ecoou violentamente. Todos os cadáveres celestiais que despertaram atacaram Wang Lin, que estava abaixo deles. Nesse momento, Wang Lin estava flutuando no ar, e o estranho fantasma abaixo dele investiu contra ele. As linhas vermelhas estavam todas balançando,
Apenas olhar para eles lhe daria uma sensação de estranheza. Este estranho fantasma era semi-transparente e não tinha órgãos internos. Havia apenas um vórtice vermelho dentro de seu corpo. Foi tão rápido que se aproximou de Wang Lin em um piscar de olhos. Neste momento, havia incontáveis cadáveres com olhos vermelhos acima, e aquele estranho fantasma abaixo. Os olhos de Wang Lin brilharam enquanto ele avançava sem hesitação. Os cadáveres não eram ágeis. Embora fossem ferozes, não eram inteligentes. Seus níveis de cultivo também eram limitados, apenas em torno do estágio Yin e Yang. Wang Lin podia ver linhas vermelhas piscando entre suas sobrancelhas com seu cultivo de ervilha Nirvanas Crier. Esse momento de crise fez com que Wang Lin não pudesse pensar muito. Voando a toda velocidade, ele se moveu como uma sombra e instantaneamente cruzou o caminho com alguns dos cadáveres vindo em sua direção. Quando eles passaram, a mão direita de Wang Lin formou uma espada e rapidamente apontou entre as sobrancelhas dos cadáveres. Sons estrondosos ecoaram quando o cadáver pegou fogo e se tornou como bolas de fogo. As linhas vermelhas entre suas sobrancelhas desapareceram lentamente. Wang Lin continuou a avançar para a guerra sem parar. Seu pico de cultivo em Nirvanas Kriya trabalhou no auge e chamas cercaram seu corpo. Sempre que ele encontrava um cadáver, ele apontava para eles. À medida que o mar de chamas avançava, os cadáveres se transformavam em cadáveres em chamas. Todos eles se estilhaçaram e as linhas vermelhas dentro deles foram destruídas. À medida que o fantasma perseguia, seus olhos ficaram ainda mais frios e ele continuou a rugir. As linhas de seu corpo inesperadamente se transformaram em espadas que dispararam contra Wang Lin em uma velocidade ainda mais rápida. Ao longo do caminho, Wang Lin se movia, como água. Depois de destruir dezenas de cadáveres, ainda havia incontáveis cadáveres acima dele. Abaixo, o fantasma perseguia como um louco, e as espadas se aproximavam. Até Wang Lin sentiu seu couro cabeludo formigar com tudo isso. À medida que as espadas se aproximavam, o olho direito de Wang Lin piscava em azul e o escudo de luz azul parecia bloquear as espadas. Sons de estalho ecoaram como rugidos estrondosos. O escudo de luz azul foi empurrado de volta para Wang Lin. Vendo o fantasma se aproximando, os olhos de Wang Lin revelaram um traço de loucura e sua mão direita formou um selo e ele gritou: "Chame o vento." Vento negro apareceu de repente de sua mão direita. Este vento negro não era tão frio como antes, mas continha um calor poderoso. O vento negro transformou-se em 5 dragões e avançou para cima com um rugido. Esses 5 dragões negros estavam todos cobertos por chamas ardentes como se tivessem ficado roxos. Enquanto eles avançavam, estrondos estrondosos ecoavam dentro do fosso. Este lugar foi imediatamente preenchido com um calor inimaginável, mas esse calor não afetou Wang Lin. Seus olhos pareciam conter fogo enquanto ele avançava. Enquanto o calor aumentava, o dragão de 5 chamas negras rompeu com facilidade. Todos os cadáveres foram dilacerados e devorados por eles. Todos os glaciares derreteram e ondas de gás branco flutuaram para cima. O cadáver que pulou tentando parar Wang Lin desabou sob o ataque dos 5 dragões negros flamejantes. Os 5 dragões avançaram feito loucos e a velocidade de Wang Lin atingiu seu limite dentro das chamas. Wang Lin usou seu cultivo de pico do Nirvanas Krier e seu antigo corpo divino sem se conter. A Zibelina com a estrela marcada em seu ombro estava agarrada às suas roupas com o pano e segurando o cabelo de Wang Lin com a boca. Havia medo em seus olhos inteligentes. As chamas continuaram a subir, vieram mais rápido e mais ferozes quando se apagaram. Logo, eles se tornaram um pilar de chamas, que perfurou todo o fosso. As chamas saíram do poço como um vulcão em erupção. O corpo de Wang Lin foi cercado pelos 5 dragões de chamas negras quando ele deixou o poço profundo e de repente olhou para baixo. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Google Tradutor texto original no material Strong Chumuas, Verifeu People Believetat Culture Vivitia Saltsoft, e Al Family. Sugerir uma tradução melhor capítulo 1044, confusão capítulo 1044, confusão. O fantasma perseguiu Wang Lin de perto. Seus olhos frios e implacáveis fixaram-se em Wang Lin enquanto ele avançava. Os olhos de Wang Lin brilharam, ele ergueu a mão direita e apontou para baixo. Os 5 dragões de chamas negras de repente soltaram rugidos e avançaram para o fundo do poço. Nesse momento, parecia que o vulcão em erupção havia repentinamente se invertido. As chamas que explodiram estavam voltando. Ondas de calor densas diminuíram.
Os 5 dragões de chamas negras avançaram para o poço em um piscar de olhos. Eles correram para o fantasma e tentaram devorá-lo. Estrondo. Um som de estilhaçar a terra ecoou, e toda a caverna e a terra tremeram violentamente. Os 5 dragões de chamas negras eram como 5 raios de trovão negro. Eles explodiram quando entraram em contato com o fantasma, causando essa explosão inimaginável. O estrondo estrondoso fundido com seus próprios ecos tornou-se o único som que podia ser ouvido enquanto se espalhava. Grandes quantidades de pedras caíram das paredes do poço, fazendo com que parecesse que o próprio poço estava desabando. Flashes de chamas e rugidos raivosos vieram do poço. Wang Lin não examinou o resultado da luta. Ele levantou a mão e usou Summon Rain. Gotas de chuva apareceram de repente. Os incontáveis cristais de chuva flutuando ao redor de Wang Lin pareciam muito bonitos. As gotas de chuva encheram toda a caverna e pareciam estar em toda parte. Isso fez com que a caverna inteira parecesse realmente úmida. Eles também foram capazes de absorver traços de energia de origem, fazendo com que cada gota de chuva se tornasse incrivelmente poderosa. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Depois que os dragões da chama negra avançaram para o poço, a mão de Wang Lin formou um selo e ele apontou para baixo. Todas as gotas de chuva começaram a cair como meteoros em direção ao poço que desabou. Rumble, 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 rumble. Os estrondos violentos atingiram um pico quando Summon Rain caiu no poço. Cada gota de chuva continha a energia de origem de Wang Lin, então eles estavam extremamente quentes. Quando cada gota caía nas rochas, elas ficavam vermelhas e, em seguida, reduziam-se a cinzas. A maioria das pedras que caíram do poço foram perfuradas pelas gotas de chuva. Como resultado, houve sons de chiado e grandes quantidades de gás. Isso parece muito, mas não foi o suficiente para mostrar o atual pico de cultivo de Nirvana's Kriya de Wang Lin. Quando ele estava no estágio intermediário do Nirvana's Kriya, seus feitiços já continham uma certa quantidade de poder. Agora que ele havia alcançado o pico do estágio Nirvana's Kriya, ele foi capaz de revelar um pouco da verdadeira força dos feitiços que Bai Fan adorava usar. Depois que ele usou Summon Rain, as incontáveis gotas de chuva caíram, fazendo com que o colapso do poço atingisse um limite. Os intermináveis estrondos continuaram enquanto inúmeras pedras caíam na tentativa de preencher o buraco. Junto com Cao Ind, esses 2 feitiços de Bai Fan passaram por uma mudança. Wang Lin não teve tempo de observar essa mudança. Depois de usar Summon Rain, ele imediatamente avançou em direção à restrição no palácio. Anteriormente, Wang Lin havia memorizado o mapa. Não só o mapa tinha detalhes do caminho a seguir, como até as restrições estavam marcadas. Neste momento, havia uma floresta de bambu antes de Wang Lin. A floresta de bambu parecia muito bonita, mas Wang Lin sabia que havia dezenas de milhares de restrições lá dentro. Se uma dessas restrições fosse acionada, o resto seria imediatamente ativado e destruiria qualquer pessoa que entrasse. Wang Lin moveu-se como um raio e avançou para a floresta de bambu. Assim que ele entrou, houve um grande estrondo atrás dele. Pouco depois, um rugido raivoso ecoou. O fantasma quebrou tudo que Wang Lin havia jogado nele e saiu do poço profundo. Este fantasma ainda era translúcido, mas a maioria das linhas vermelhas ao redor dele havia sido quebrada. Parecia que estava em um estado lamentável. Parecia que o ataque de Wang Lin anterior havia afetado bastante a situação. Depois de sair do poço profundo, imediatamente viu Wang Lin se aproximando da floresta de bambu. A intenção de matar encheu seus olhos e soltou um rugido para Wang Lin. Rugido. O rugido sacudiu o mundo, e algumas das restrições ao redor foram acionadas por esse rugido. No entanto, antes que seu poder total pudesse ser exibido, todos eles se despedaçaram um por um. Até o chão começou a rachar como um louco, e uma rajada de vento atingiu o céu. Ondas torcidas apareceram diante desse fantasma junto com o rugido. Ele pisou nas ondulações e então investiu contra Wang Lin como um louco. Mesmo até agora, Wang Lin não sabia o que era. Embora tivesse forma humana, tinha uma aparência estranha, especialmente os olhos. Se você olhasse em seus olhos, não pensaria que era uma pessoa. Embora Wang Lin estivesse fugindo, ele nunca havia perdido a noção desse fantasma com seu sentido divino. O Qi Lin ainda não tinha visto esse fantasma usar um feitiço. Mesmo quando disparou as linhas vermelhas de seu corpo, foi mais um movimento instintivo. Quanto mais ele observava, mais estranho ele o encontrava.
O que o deixou realmente preocupado foi o fato de que essa coisa estava vivendo dentro da cabeça do antigo Deus. Existia antes de o Deus antigo morrer ou entrou depois que o Deus antigo morreu? Se entrou depois que o Deus antigo morreu, então não será um grande problema. Mas se estava lá antes, então estava relacionado com a morte do antigo Deus de 8 estrelas. A morte do antigo Deus de 8 estrelas não poderia estar relacionada ao Deus celeste etéreo como eu pensava. Wang Lin sabia que suas especulações anteriores eram um tanto absurdas, tanto que nem ele tinha certeza. Depois de ver esse fantasma uma noite, ele ficou ainda menos seguro de suas especulações anteriores. O que, exatamente aconteceu naquela época? Quem matou este Deus antigo de 8 estrelas e cortou a cabeça? Por que os celestiais obtiveram esta cabeça? O que fez Wang Lin duvidar de si mesmo ainda mais foi se os celestiais tinham a cabeça, porque eles não notaram a espada de ferro. Além disso, porque eles não pegaram a espada de ferro. Muitas perguntas encheram a cabeça de Wang Lin, mas ele não teve tempo para pensar a respeito. O rugido do fantasma estava se aproximando. Wang Lin se virou e olhou para o fantasma que estava se fechando rapidamente antes de entrar na floresta de bambu. Tudo isso foi planejado por Wang Lin. Até mesmo essa floresta de bambu era algo que Wang Lin havia verificado antes no mapa. No momento em que Wang Lin entrou na floresta de bambu, ele desapareceu de repente. O rugido do fantasma humanoide ecoou e avançou contra a floresta de bambu. No entanto, ele parou repentinamente fora da floresta de bambu. Ele olhou friamente para a floresta de bambu e revelou um toque de cautela. No entanto, um momento depois, a cautela desapareceu e foi substituída por ansiedade. Soltou alguns rugidos ao circundar a floresta de bambu. As linhas vermelhas em torno dele começaram a se curvar, então ele parou de hesitar e avançou para a floresta de bambu. Com um flash, aquele fantasma humanoide desapareceu. No momento em que reapareceu, houve um flash de luz atrás da floresta de bambu e Wang Lin saiu. Ele olhou cuidadosamente para onde o fantasma humanoide desapareceu e então para a floresta de bambu antes de cautelosamente dar um passo para o lado. Com um passo, sua visão de repente turvou. Quando ele recuperou a visão, ele já havia saído desta floresta de bambu. Embora fosse difícil para Wang Lin quebrar as restrições aqui com seu entendimento atual sobre as restrições, ele poderia entrar em algumas das restrições sem ativá-las. Tudo isso graças às informações do mapa, por exemplo, a floresta de bambu era assim. Embora esta floresta de bambu seja forte, aquele fantasma humanoide é ainda mais forte. Essa restrição provavelmente não será capaz de prendê-lo por muito tempo. É melhor eu sair o mais rápido possível e entrar nas profundezas desta caverna. Wang Lin olhou para os muitos pavilhões à sua frente. Uma névoa escura envolveu a área. De longe, podia-se ver o canto de um palácio de dentro da névoa escura. Esse era o centro de toda a caverna. Mas Wang Lin sabia que era apenas a entrada para o segundo andar. Antes de ver o mapa, Wang Lin estava um tanto confuso com esta caverna e não sabia para onde ir. No entanto, agora, além dos últimos andares, ele conhecia a estrutura de toda a caverna. Havia um total de 9 andares, e cada andar tinha uma arquitetura completamente diferente. As restrições também ficaram mais fortes a cada andar. As restrições no primeiro chão já não eram fracas, mas à medida que se aprofundava, a força das restrições alcançava um nível aterrorizante. Esta é a verdadeira caverna do Imperador Celestial. Originalmente, quando você entrou de fora, você seria transferido para cá. No entanto, a transferência anterior foi interrompida pelo demônio espalhado com a garrafa, então todos foram transferidos para o mundo da garrafa. Depois que saímos, ele convocou a piscina enterrada celestial e causou seu colapso para espalhar a todos mais uma vez. Seu propósito era nos fazer perder dentro da caverna do Imperador Celestial. Os olhos de Wang Lin brilharam. Embora ele tivesse um mapa, não estava completo, continha apenas o mapa dos primeiros 7 andares. Os 2 últimos andares pareciam ter sido varridos do jade por alguém. Wang Lin notou isso quando obteve o jade pela primeira vez, e depois de compará-lo com a caverna do Imperador Celestial, ele teve ainda mais certeza. Enquanto ponderava, Wang Lin levantou o pé e avançou. Depois da floresta de bambu, havia uma pequena estrada asfaltada. Era pavimentado com grandes pedaços de jade celestial e emitia um brilho suave. Parado na estrada, Wang Lin olhou cuidadosamente para a névoa negra à sua frente antes de seguir em frente. copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1045.
Vazio do Pseudo-Nirvana capítulo 1045. Vazio do Pseudo-Nirvana. Havia inúmeras flores plantadas nas laterais do caminho. Havia muitos tipos diferentes de flores e eram muito bonitas. No entanto, eles estavam cheios de restrições e um toque poderia ativá-los. Eles atacaram, prenderam ou transportaram você para outro lugar. Se alguém não soubesse de nada disso, eles achariam difícil se mover 1 centímetro na caverna do Imperador Celestial. Até mesmo os jades celestiais nessa estrada estavam cheios de restrições. Se os pés não pousassem na ordem correta, dependendo da direção em que estivessem caminhando, as restrições seriam ativadas. No entanto, nada disso era muito perigoso para Wang Lin. Embora o mapa não contivesse o método para quebrar a luz, ele continha explicações detalhadas sobre eles. Se outras pessoas obtiveram essas informações, pode não ser útil. No entanto, Wang Lin era um grã-mestre de restrição, portanto, com essas informações, ele seria capaz de encontrar a solução em um piscar de olhos. Isso economizou muito trabalho. No entanto, com a personalidade de Wang Lin, ele não confiava completamente no mapa de Jade. Embora ele se movesse rapidamente, ele verificava constantemente se as informações do mapa eram precisas. Enquanto ele se movia, ele deu um tapa em sua sacola e a espada de ferro que ele havia roubado do fantasma apareceu em sua mão. Seu sentido divino espalhou-se pela espada. Embora parecesse normal, o sentido divino de Wang Lin encontrou uma resistência poderosa. Era como se houvesse um poder escondido dentro dele que impedia qualquer sentido divino de penetrá-lo. Em particular, a resistência das marcas de ferrugem foi a mais forte. Depois de retirar seu sentido divino, Wang Lin ponderou. Que tipo de espada é essa? Olhando para as marcas de ferrugem, Wang Lin lembrou-se da expressão que o mensageiro de Tu Sen teve quando viu a mesma espada de ferro. Ele parecia ter encontrado um tesouro celestial, mas o que o mensageiro de Tu Sen estava olhando não era a espada de ferro em si. Ele estava olhando para as marcas de ferrugem na espada. O olhar de Wang Lin permaneceu na ferrugem enquanto erguia a mão esquerda e limpava suavemente as marcas de ferrugem. Ele levantou a mão esquerda e encontrou algumas manchas vermelhas de ferrugem em sua mão. Ele o colocou próximo ao nariz e imediatamente sentiu um leve cheiro de peixe. É apenas ferrugem comum. Wang Lin franziu a testa e baixou a mão esquerda. No entanto, assim que sua mão se moveu, houve um som de rasgo e um estalo apareceu onde sua mão esquerda passou. O que mais chocou Wang Lin foi que, assim que sua mão esquerda se moveu, o mar de flores perto dele foi subitamente coberto por um brilho vermelho. Então todas as flores murcharam e as restrições sobre elas silenciosamente ruíram. Os olhos de Wang Lin brilharam intensamente enquanto ele olhava para o mar de flores que parecia ter se transformado em ruínas. Então ele olhou para a ferrugem em sua mão esquerda. Depois de recuar alguns passos, a mão esquerda de Wang Lin com ferrugem apontou para outro mar de flores. Aquele mar de flores imediatamente secou e se transformou em solo inútil. A ferrugem no dedo de Wang Lin desapareceu. Wang Lin respirou fundo e olhou para a ferrugem na espada de ferro. Ele ficou completamente chocado. Depois de refletir um pouco, ele cerrou os dentes e o terceiro olho entre as sobrancelhas se abriu. Quando o terceiro olho se abriu, uma luz vermelha saiu de dentro dele e envolveu a espada de ferro. A energia de origem da fonte saiu e pousou nas marcas de ferrugem. Sob esse olhar, Wang Lin imediatamente viu a espada de ferro gradualmente ficar transparente. Mas as marcas de ferrugem não mudaram em nada e permaneceram normais. Havia uma energia invisível movendo-se dentro da espada de ferro e circulando por ela. No momento em que entrou em contato com a origem da fonte no terceiro olho de Wang Lin, avançou como se quisesse devorar a origem da fonte. Wang Lin cortou decisivamente o feitiço e jogou a origem da fonte. O terceiro olho também se fechou. A energia invisível parou por um momento antes de recuar lentamente para trás e continuar a fluir dentro da espada de ferro. Cheio de confusão, Wang Lin ficou completamente perplexo. Ele soltou um suspiro e estava prestes a colocá-lo de lado quando um pensamento passou por sua mente. Ele olhou para a espada de ferro, e depois de olhar para seu tamanho, sua expressão tornou-se estranha. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e 5 raios de luz dourada voaram. 5 bainhas de espadas apareceram antes de Wang Lin. Ele os havia obtido no planeta Suzaku, e sua eficácia era desconhecida. Ele só sabia que se enfiasse uma espada voadora em um deles, o poder da espada se tornaria mais forte. Depois de tirar as 5 bainhas de espada,
A mão direita de Wang Lien se esticou e a espada de ferro foi para uma das bainhas. A espada se encaixou perfeitamente na bainha da espada, sem 1 centímetro de espaço extra. No entanto, depois que entrou na bainha da espada, não houve mudança. Wang Lin tirou a espada de ferro e experimentou com a outra bainha da espada. Quando ele o enfiou na terceira bainha da espada, as runas gravadas na bainha da espada emitiram uma luz forte. Uma aura aterrorizante veio da espada de ferro e da bainha da espada. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de alegria quando ele agarrou a bainha da espada, respirou fundo, e puxou lentamente a espada de ferro. No momento em que a espada de ferro foi parcialmente retirada da bainha da espada, a aura aterrorizante tornou-se ainda mais forte, como se algum poder inimaginável estivesse selado dentro dela. Se a espada de ferro fosse puxada completamente, uma força terrível apareceria. Wang Lin sentiu um poder semelhante de um tesouro que antes pertencia a outra pessoa. O dono do tesouro estava morto. Era o estimado Xuan Bao. Seu tesouro mágico era a flecha do vazio pseudo-nirvana. Vazio do pseudo-nirvana. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz estranha. Ele não puxou a espada. Em vez disso, ele colocou de volta com um traço de citação. Então ele avançou rapidamente. Ele se moveu como um raio de luz e avançou ao longo do pequeno caminho. Em um instante, ele chegou ao lado de um pavilhão. Este pavilhão não era grande, tinha apenas 2 andares. Parecia muito normal, mas de acordo com o mapa, este era o primeiro olho de restrição do primeiro andar. Somente abrindo todos os 8 olhos alguém teria a chance de entrar na névoa negra. Depois de olhar atentamente para o pavilhão, os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele percebeu que as restrições do pavilhão já haviam sido quebradas por outra pessoa. Olhando para esta restrição, não foi quebrada há muito tempo. Wang Lin ficou muito cauteloso. Era óbvio que ele não era o único que entendia as restrições aqui. Quando a piscina funerária celestial desabou, todos se espalharam. Deve haver pessoas que quebraram a restrição antes de mim, só não sei quem foi. Wang Lin olhou em volta. Este primeiro andar da caverna do Imperador Celestial não era grande e poderia ser facilmente coberto pelos sentidos divinos de alguém. Porém, a menos que fossem malucos, ninguém ousaria espalhar seu sentido divino em lugar com tantas restrições. Até o Alver teria muitas preocupações a menos que fosse encurralado, não o faria. Depois de refletir um pouco, Wang Lin contornou o pavilhão e pisou na grama. Seus olhos brilharam com a luz de dedução. Ele não parou e continuou a avançar. O mapa continha explicações sobre as restrições dessa grama. Wang Lin moveu-se pela grama, mas não ativou nenhuma das restrições. Ele cruzou a grama em um piscar de olhos. No canto nordeste do primeiro andar, o homem de preto com a marca escondida do dragão estava olhando para o pavilhão com um olhar frio. Diante dele, do outro lado do pavilhão, estava outra pessoa. Era a bela mulher de meia-idade. Ela olhou para o homem de preto através do pavilhão, sua expressão extremamente sombria. Companheiro cultivador, essa é uma restrição simples, por que você deve roubá-lo de mim? A voz da mulher estava um pouco rouca, mas muito bonita. Ela havia sido empurrada para uma restrição pelo colapso da piscina enterrada celestial. Felizmente, a restrição não era muito forte, então não demorou muito para ela quebrar. Então ela viu a névoa negra e, depois de refletir um pouco, ela avançou lentamente. Ela não se preocupou muito com a garota de rosa que trouxe com ela. Com o tesouro que a irmã, mais velha da menina lhe dera, ela não correria perigo. No entanto, havia muitas restrições na caverna do Imperador Celestial. Ao longo do caminho, ela enfrentou homens perigosos e finalmente chegou aqui depois de uma jornada árdua. Quando ela viu o pavilhão, ela imediatamente percebeu que era diferente. Quando ela estava prestes a dar uma olhada mais de perto, o homem de preto apareceu do outro lado. Visto que é apenas uma restrição comum, então o companheiro cultivador deve apenas me deixar ficar com ela. Havia um toque de sarcasmo no olhar do homem. Ele deu um passo à frente e estava prestes a entrar no pavilhão. Um lampejo de intenção de matar apareceu nos olhos da bela mulher e ela imediatamente avançou, deixando para trás uma imagem residual. O homem de preto sorriu com desprezo, quando sua mão direita formou um selo e ele pressionou sua mão formada. Uma névoa negra apareceu. Ele se transformou em um dragão e tentou devorar a bela mulher. A mulher estendeu a mão em direção à sua cabeça e puxou 3 fios de cabelo. Ela os jogou para frente e recitou um canto estranho.
As 3 mechas de cabelo se transformaram em 3 pitons negras com bocas vermelho-sangue que atacaram a névoa negra em forma de dragão. Ambos eram cultivadores poderosos, então quando seus feitiços colidiram, uma tempestade começou e estrondos abafados ecoaram. No entanto, nada disso se espalhou muito, tudo ficou a menos de 1000 pés. Ambos tiveram a mesma ideia. Eles não podiam fazer muito barulho e chamar a atenção de todos os outros aqui. Isso limitou a volatilidade da batalha, e ambos queriam terminar esta batalha o mais rápido possível. Por que você não vai para o palácio cercado pela névoa negra no centro, em vez de me roubar aqui? A bela mão da mulher formou um selo e uma luz de 5 cores apareceu de seu corpo. Transformou-se em 5 espadas que avançaram. O homem de preto balançou as mangas e uma espada voadora envolta em gás preto apareceu. Ele circulou uma vez antes de atacar, e colidir com as 5 espadas, criando sons de colisão nítidos. Absurdo. Por que você não vai lá? Embora este lugar seja um pavilhão, há uma matriz de transferência dentro. Deve levar um espaço de armazenamento. Você sabe de tudo isso, então por que escondê-la? A bela expressão da mulher era neutra, mas havia um brilho de frieza em seus olhos. Foi exatamente como o homem havia dito. Quando ela chegou aqui, ela percebeu, e foi assim que ocorreu o conflito atual. À medida que os seus tesouros se enredavam, os sons nítidos aumentaram e começaram a se espalhar. Os olhos da bela mulher brilharam e ela disse rapidamente, nossa força é bastante uniforme. Outros vão nos notar antes que possamos terminar esta luta, então por que nós dois não vamos para a área de transferência e dividimos o tesouro ao meio? O homem de preto olhou para a bela mulher e acenou com a cabeça. Os dois não perderam palavras enquanto os dois recuperavam seus tesouros e entraram no pavilhão juntos. No entanto, assim que eles entraram, os dois olharam na mesma direção. Há uma pessoa saindo dos pavilhões. Essa pessoa era Wang Lin. Wang Lin viu imediatamente as 2 pessoas dentro do pavilhão. Seus olhos se estreitaram e ele parou lentamente. Depois de ver Wang Lin, o homem de preto revelou um sorriso estranho. Era a bela mulher que tinha uma expressão estranha. Quando seu olhar passou por Wang Lin, ela ficou chocada. Seu cultivo é ainda mais estranho. Quando o vi pela primeira vez, embora ele tivesse o poder de um cultivador nirvana de limpeza, seu cultivo parecia estar apenas no estágio inicial do Nirvana's Crier. Então, mais tarde, ele ainda estava apenas no estágio intermediário do Nirvana's Crier. No entanto, agora ele atingiu o pico do estágio Nirvana's Crier. Ele está escondendo seu cultivo ou teve uma descoberta recentemente? Wang Lin olhou cuidadosamente para os dois. Ele obviamente tinha visto através do segredo do pavilhão. Na verdade, o mapa mostrou que havia uma matriz de transferência para um espaço de armazenamento dentro daquele pavilhão. Mesmo sem o mapa, Wang Lin podia ver a matriz de transferência dentro. A bela mulher ponderou um pouco enquanto olhava para Wang Lin, então ela disse lentamente, o companheiro cultivador Wang também está aqui. Que tal nós 3 irmos juntos e dividirmos os tesouros que recebemos? Quando Wang Lin estava prestes a falar, o chão tremeu e um rugido raivoso veio à distância. Ele não conseguiu ver nada quando olhou para longe. Havia muitas restrições na caverna do Imperador Celestial, e essas restrições formavam grandes obstáculos, como se existissem incontáveis mundos. Mesmo quando 2 pessoas fossem próximas, se estivessem em 2 restrições diferentes, seria difícil se encontrarem. À primeira vista, a caverna parecia muito calma, mas era apenas na superfície. Se todas as restrições aqui fossem quebradas, imediatamente se encontraria uma floresta de bambu à distância. Estava envolto em uma névoa vermelha monstruosa, e o rugido feroz que vinha de dentro dele era de sacudir o céu. A expressão de Wang Lin mudou imediatamente. Embora a floresta de bambu à distância parecesse normal à primeira vista, ele entendeu que as restrições ali haviam sido quebradas. O fantasma humanoide apareceu mais rápido do que ele esperava. Sem responder às palavras da bela mulher, Wang Lin mudou diretamente para o palácio envolto por uma névoa negra. No caminho para cá, ele verificou e descobriu que todos os olhos de restrição foram quebrados. Parecia que alguém estava um passo à frente e já havia entrado no 2º andar. A razão pela qual ele veio para o pavilhão foi porque era o caminho com menos restrições em direção ao palácio no centro. A expressão do homem de preto mudou quando viu Wang Lin correr como se estivesse fugindo para salvar sua vida no momento em que ouviu o rugido. Sem hesitar,
Ele desistiu da matriz de transferência dentro do pavilhão e correu atrás de Wang Lin. Apenas a bela mulher hesitou, mas, assim que ela hesitou, aquele rugido raivoso se aproximou cada vez mais, como se estivesse se aproximando em uma velocidade rápida. Se você pudesse ver o interior do mundo dentro de cada restrição e olhasse de cima, veria claramente o fantasma humanoide avançando em direção ao Wang Lin. Ele desencadeou inúmeras restrições e houve incontáveis flashes de luz quando as restrições o atacaram. Algumas restrições até mesmo o teletransportaram para longe. No entanto, não demorou mais do que alguns segundos antes de quebrar as restrições e atacar. Parecia estar aprendendo as restrições e as quebrava cada vez mais rápido. No final, estava avançando em linha reta. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1046. Intenção de matar do Mestre Void. Capítulo 1046. Intenção de matar, do Mestre Void. Wang Lin avançou como um meteoro e, ao longo do caminho, passou por incontáveis restrições. Ele se moveu em direção à névoa negra no centro de acordo com o mapa. O homem de preto não era mais lento do que Wang Lin. Ele olhou para os pés de Wang Lin e se moveu exatamente no mesmo caminho logo atrás de Wang Lin. Atrás deles estava a bela mulher. Ela era uma cultivadora poderosa, então, ela logo fez uma escolha. Vendo Wang Lin e o homem de preto saindo com tanta pressa, ela cerrou os dentes e o seguiu rapidamente. No entanto, embora a bela mulher entendesse as restrições, ela não era tão boa quanto Wang Lin. Adicionando o fato de que ela estava ficando para trás, ela logo foi bloqueada por algumas restrições. O rugido raivoso à distância se aproximava cada vez mais. Também havia sons de estouro que obviamente eram de restrições sendo quebradas. O Angelin moveu-se ainda mais rápido e saltou no ar diante de um pavilhão. Flashes de restrição vieram do pavilhão e a luz encheu a área como se quisesse impedir o Wang Lin de avançar. Os olhos de Wang Lin brilharam quando seu corpo deu 7 passos para a direita em um ângulo inimaginável. Após esses 7 passos, seu corpo já havia afundado nas restrições do pavilhão e então ele as penetrou em um flash. Atrás dele, o homem de preto o seguia de perto. O homem de preto pisou exatamente como Wang Lin e, inesperadamente, também superou as restrições. Quanto à bela mulher, quando ela rompeu as restrições e chegou aqui, ela só conseguiu olhar impotente para Wang Lin e o homem de preto se afastar. Ela não poderia quebrar as restrições antes em um curto período de tempo. Nesse exato momento, o rugido raivoso ecoou violentamente atrás dela e entrou em seus ouvidos. Ao mesmo tempo, as restrições atrás dela tremeram e tudo desabou quando uma sombra vermelha saiu correndo. A bela mulher respirou fundo. Ela nunca tinha visto esta figura humana antes, mas ela sentiu uma poderosa sensação de crise envolvendo seu corpo. O olhar frio daquela figura humana estava cheio de raiva. Ele soltou um rugido e foi direto para a bela mulher. Ele ergueu a mão direita e estava prestes a agarrá-la. No entanto, apenas neste momento, um rugido ecoou. Sua besta, você ousa. Quando o rugido veio, uma onda apareceu diante da bela mulher e se espalhou. A bela mulher foi empurrada para trás e a figura humana também foi empurrada para trás com o impacto. Uma figura azul veio à distância. Ele parecia velho, mas seus olhos brilhavam intensamente. Era o Mestre Vazio. Master Void também ficou muito chocado. Há muito ele havia escapado da restrição para a qual fora enviado depois do colapso da piscina enterrada celestial. Ele havia circulado o primeiro andar por um longo tempo e tinha uma boa colheita. No entanto, quando aquele rugido raivoso ecoou, sua mente tremeu. Ele rapidamente seguiu o rugido e viu a bela mulher em perigo. Ele estava relacionado ao poder ao qual a bela mulher pertencia, então ele não podia apenas ficar parado e não ajudar. Depois de usar um feitiço para derrubar a figura humana, ele pegou a bela mulher e atacou as restrições do pavilhão com seu cultivo poderoso. As restrições brilharam violentamente acima do pavilhão, mas quando o Master Void entrou em colapso, eles desabaram imediatamente. O Mestre Void pegou a bela mulher e avançou. A figura humana olhou para Mestre Void, então soltou um rugido e o perseguiu. Ao longo do caminho, Wang Lin rapidamente superou várias restrições sem tocar em nenhuma delas. Logo, ele se aproximou da névoa negra no centro da sala. Essa névoa negra era muito estranha, estava cheio de energia diabólica. No entanto, com o rugido se aproximando atrás dele, Wang Lin não teve tempo para pensar antes de entrar na névoa negra. As pupilas do homem de preto encolheram, mas ele também entrou sem hesitar atrás de Wang Lin.
O homem de preto seguiu Wang Lin mantendo uma certa distância e disse lentamente, a energia diabólica, aqui é forte, é melhor que o fellow cultivator Wang seja cuidadoso. Além disso, o fellow cultivator Wang pode me dar uma explicação sobre a coisa que está nos perseguindo. Aquela é uma besta da piscina funerária celestial. Wang Lin disse uma linha enquanto se movia como um raio dentro da névoa negra em direção ao palácio. Este palácio era muito grande, muito maior do que qualquer um dos pavilhões. Olhando de fora, ele estava cheio de pressão e a névoa escura emitia uma sensação estranha. Era como um animal feroz olhando friamente para o pequeno cultivador a seus pés. Quando se estivessem dentro do salão, se alguém olhasse para cima, eles veriam o quão grande o palácio era. Havia uma lacuna no portão do palácio. Embora a lacuna fosse pequena, era suficiente para 10 pessoas entrarem de uma vez. Wang Lin se moveu como um raio. Quando ele chegou perto, ele entrou diretamente pela porta e entrou no palácio no primeiro andar do Imperador Celestial Cave. No momento em que Wang Lin entrou no palácio, ele se assustou por um momento. Havia 2 estátuas enormes dentro do corredor. Ambos estavam formando um celo e pareciam apontar para o vazio com olhos brilhantes. As estátuas emitiram uma forte pressão, como se os seus pudessem encher o salão. Essa visão chocaria a mente de qualquer um que a visse. Olhando para as estátuas, Wang Lin respirou fundo e se recuperou rapidamente. Ele teve uma experiência semelhante com a concubina imperial da flor, então, embora ele tenha ficado chocado, não foi muito. O olhar de Wang Lin varreu rapidamente o corredor, mas ele não encontrou entrada para o segundo andar. Nesse momento, o homem de preto também entrou. Quando ele viu as 2 grandes estátuas, ele se assustou, e a marca do dragão negro entre suas sobrancelhas apareceu instantaneamente. As pupilas de Wang Lin encolheram repentinamente enquanto ele olhava para a marca do dragão entre as sobrancelhas do homem de preto. No entanto, ele rapidamente retirou o olhar, e não revelou nada em sua expressão. O homem de preto se recuperou em um instante. No momento em que se recuperou, sua expressão tornou-se sombria e ele olhou para Wang Lin. Quando viu que Wang Lin não estava olhando para ele, não pôde deixar de franzir a testa. Ele sabia que seu segredo havia aparecido por um instante, ele só não tinha certeza se Wang Lin havia notado. Nesse exato momento, um som estrondoso veio do corredor. Era óbvio que as restrições estavam sendo forçadas por alguém. O mestre Voi trouxe a bela mulher e entrou no corredor. No momento em que ele entrou, até ele se assustou com as 2 estátuas, mas se recuperou rapidamente. A menos que você estivesse observando cuidadosamente, seria impossível ver aquela pausa do Master Void. Quanto à bela mulher ao lado dele, a confusão encheu seus olhos. No entanto, com a ajuda de Master Void, ela rapidamente voltou ao normal. Assim que Mestre Vácuo viu Wang Lin, a intenção de matar encheu seus olhos. Quando ele estava prestes a dar um passo à frente, o rugido do lado de fora do corredor se aproximou. O rosto da bela mulher estava um pouco pálido. Quando ela viu Wang Lin, ela rapidamente disse, Wang Lin, o que você fez para que aquela coisa em forma de humano perseguisse você até aqui? Depois de experimentar o perigo de antes, a bela mulher quebrou todas as pretensões com Wang Lin. Ela não o chama mais de cultivador e, em vez disso, o chama diretamente pelo nome. Wang Lin já havia revistado todo o salão. Embora ele não tivesse encontrado a entrada para o segundo andar, seus olhos pousaram nas 2 estátuas e ele teve alguns palpites. Depois de ouvir as palavras da bela mulher, seus olhos se iluminaram e ele calmamente disse, como você sabe que fui eu quem atraiu aquela coisa semelhante à humana? Enquanto Wang Lin falava, ele recuou alguns passos em direção às estátuas, como se tivesse medo da bela mulher de repente o atacando. A bela mulher disse com raiva, se não foi por sua causa, então por que você foi direto para este lugar no momento em que ouviu aquele rugido? Aquela coisa semelhante a um humano é uma besta que foi enterrada sob o tanque funerário celestial. Quando saí da restrição, encontrei. Depois que eu lutei e descobri que não era páreo, eu corri. Eu não deveria ter escapado e permitido que isso me matasse. Enquanto Wang Lin falava, ele recuou mais alguns passos e estava quase ao lado das estátuas. Sua mão estava em sua bolsa, mas seu olhar não estava na linda mulher. Em vez disso, foi no Master Void. O poder do Mestre Void era pressão demais sobre Wang Lin. Mesmo que ele tivesse alcançado o pico do estágio Nirvana Skrier e tivesse um corpo de Deus antigo, ele não era páreo para o Mestre Vazio. Afinal, Master Void era um cultivador do Nirvana Shatterer.
A bela mulher soltou um bufo frio. Ela estava prestes a falar, mas o mestre Void interrompeu enquanto se aproximava de Wang Lin e disse lentamente: Junior, não me importo se é culpa sua ou não, não há necessidade de explicar. Eu vou te dar uma chance. Vá para fora e atraia coisa parecida com a mana. Embora as palavras do mestre Void parecessem calmas, elas continham um feitiço. Junto com esse passo, uma onda se espalhou entre ele e Wang Lin. No entanto, não era apenas uma ondulação invisível. Incontáveis ondulações invisíveis haviam aparecido. As ondulações apareceram muito rapidamente. No momento em que apareceram, eles liberaram o poder de um cultivador Nirvana Shatterer. Eles se moveram a uma velocidade inimaginável em direção ao peito de Wang Lin. Apenas neste instante, um flash de luz azul veio do olho direito de Wang Lin e a proteção da luz azul apareceu diante dele. As ondas colidiram com o escudo, e houve uma explosão devastadora diante dele. O escudo de luz azul não foi capaz de resistir e foi empurrado de volta para o peito de Wang Lin. Sons de estalidos vieram do corpo de Wang Lin enquanto ele tossia sangue e voava de volta como uma pipa com uma corda quebrada. Enquanto o escudo de luz azul estava sendo empurrado para trás, uma onda entrou em seu corpo. A ondulação era extremamente poderosa e tentava freneticamente separar os meridianos de Wang Lin. Esta força inimaginável carregou diretamente através do corpo de Wang Lin em uma tentativa de destruir seu corpo e alma de origem. Tudo isso aconteceu muito rápido e terminou em um instante. Tão rápido que até a bela mulher se assustou e as pupilas do homem de preto encolheram. No momento em que o corpo de Wang Lin foi impiedosamente empurrado para trás, Mestre Void ficou surpreso. Embora aquele ataque agora não fosse seu poder total, ele poderia facilmente ter matado um cultivador do Nirvana Shatterer. Ele pensou que com aquele ataque, o possível futuro imperador divino Pássaro Vermilion certamente morreria e o Pássaro Vermilion morreria com ele. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1047. Resistência. Capítulo 1047. Resistência. No entanto, o que o chocou foi que não apenas o corpo de Wang Lin não desabou, mas ele nem mesmo morreu imediatamente. Aquele escudo que apareceu de repente cancelou 70% de seu poder. No entanto, apenas os 30% restantes foram suficientes para matar esse Wang Lin, e o que chocou o Mestre Void foi que essa porção de 30% apenas fez Wang Lin tossir sangue. Wang Lin acabou gravemente ferido e não morto. Wang Lin flutuou no ar quando a onda atingiu seu corpo e atingiu sua alma de origem. Embora a alma de origem de Wang Lin tivesse a armadura de couro do deus antigo, as vibrações ainda faziam com que sua alma de origem se tornasse sombria. Ele tossiu outro grande gole de sangue e seu corpo foi violentamente jogado para trás. A dor em seu corpo mostrou que mesmo com seu antigo corpo de Deus, ele estava gravemente ferido. No entanto, o olhar de Wang Lin ainda estava calmo enquanto ele encarava o mestre vazio. Quando ele foi lançado novamente, ele pousou no centro do olhar das duas estátuas no corredor. Você não morreu? Deixe-me consertar isso. A intenção de matar apareceu nos olhos do Mestre Void. Ele vagamente sentiu que havia algo errado com a localização de Wang Lin. Ele ergueu a mão direita e impiedosamente se lançou contra Wang Lin. Em sua mente, ele definitivamente mataria Wang Lin com este ataque. Um estrondo ecoou dentro do salão quando o Mestre do Vazio atacou Wang Lin. Uma tempestade de areia amarela apareceu e avançou contra Wang Lin. A expressão de Wang Lin ainda estava calma, e havia até um toque de ridículo nela. Ele sabia que não era o oponente do Mestre Void. Wang Lin sentiu que essa pessoa tinha más intenções com ele na piscina funerária celestial. Depois de saber sobre o despertar do Pássaro Vermilion, Wang Lin teve 80% de certeza de que essa pessoa tinha a intenção de matá-lo. Agora que eles estavam tão próximos dentro do corredor, Mestre Void definitivamente revelaria sua intenção de matar. Wang Lin entendeu que era inútil resistir com sua força atual. Felizmente, ele havia vagamente encontrado a entrada para o segundo andar. Ele simplesmente pegou emprestado o ataque para ser lançado nessa posição. Além disso, ele havia construído uma formação de extermínio neste curto período de tempo. O alvo era Master Void. Se os outros não mexerem com ele, ele não mexerá com eles. Se o Mestre Void não tivesse atacado, Wang Lin não teria usado esta formação de morte. Mas, como a outra parte havia atacado, Wang Lin simplesmente não faria nada. Mesmo que eu não possa matar você, devo deixar uma impressão profunda. A mão de Wang Lin formou o mesmo celo das duas estátuas. Neste momento,
Uma luz roxa veio dos olhares das duas estátuas. Os dois raios de luz roxa saíram e circundaram Wang Lin, formando um vórtice. O corpo de Wang Lin foi arrastado em direção ao vórtice. No entanto, Mestre Vazio havia cultivado por um longo tempo, então ele naturalmente teve uma forte intuição e imediatamente percebeu que havia algo errado com onde Wang Lin pousou, então ele imediatamente adicionou um ataque. A tempestade de areia formada por seu feitiço atacou Wang Lin dentro do vórtice. Se Wang Lin se movesse de acordo com a velocidade do vórtice, a tempestade de areia chegaria e Wang Lin morreria antes que pudesse entrar. Master Void tacou Wang Lin. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin. No momento em que o Sandstorm se aproximou, seu terceiro olho se abriu. O terceiro olho de Wang Lin era seu feitiço mais forte e era algo que ele não ousaria usar casualmente. No entanto, com o Master Void se aproximando e enfrentando essa crise de vida ou morte, ele o abriu sem hesitação. Mestre Void. A intenção de matar encheu os olhos de Wang Lin quando ele soltou um rugido. O terceiro olho vertical se abriu e a luz vermelha de dentro se abriu como um leque. No momento em que o terceiro olho de Wang Lin se abriu, a expressão calma do Mestre Void mudou pela primeira vez. Não foi apenas uma pequena mudança, parecia que seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Origem da fonte. Os olhos do Mestre Void estavam cheios de descrença, mas depois cheios de êxtase. Nesse momento, ele se esqueceu da seita Vermilion Beast Divine e da Cultivation Alliance. A única coisa à sua frente era a origem da fonte que saiu do terceiro olho de Wang Lin. Não apenas a dele, mas até a expressão do Homem de Preto mudou muito. Ele encarou Wang Lin com olhos brilhantes e cheios de descrença. Apenas a bela mulher revelou uma expressão estranha que não continha qualquer ganância. Ela olhou para Wang Lin e franziu a testa. A origem da fonte preencheu a luz vermelha, e a luz vermelha colidiu com a tempestade de areia. A tempestade de areia estremeceu e embora contivesse o poder de um cultivador Nirvana Chatterê, dissipou-se rapidamente. Wang Lin sentiu uma dor entre as sobrancelhas. Ele originalmente não tinha muita origem sobrando, e ela estava se dissipando rapidamente ao enfrentar a tempestade de areia. No entanto, ele não o retirou e, em vez disso, com os olhos cheios de intenção de matar, a origem da fonte fluiu de seu terceiro olho. Wang Lin sabia em seu coração como a origem da fonte era importante para as pessoas que buscavam o terceiro passo, então ele sabia que o Mestre do Vazio morderia a isca. A luz vermelha se expandiu muito e a tempestade de areia entrou em colapso, imediatamente. A origem da fonte disparou da luz vermelha e foi direto para o Master Void. A expressão do Mestre Void mudou, mas a ganância em seus olhos ficou ainda mais forte. Ele queria se esquivar, mas não estava disposto a abrir mão de uma chance de 1 em 10.000 de sentir a origem da fonte pessoalmente. Com essa hesitação, a luz vermelha do terceiro olho de Wang Lin envolveu o Mestre Vazio. Nesse momento, o corpo de Mestre Quinto Olho parecia ter sido arrancado camada por camada e ficou semi-transparente. Origem da fonte. Origem da fonte. Os olhos do Mestre Void estavam cheios de ganância e seu senso divino se espalhou e observou a origem da fonte. Ele ignorou completamente o fato de que estava em uma batalha agora, já que Wang Lin era simplesmente insignificante demais aos seus olhos. Ele estava confiante de que poderia entender a origem dessa fonte e, uma vez que o fez, seu velho coração de repente parecia que ele estava no auge da juventude e seu rosto ficou ainda mais agitado. Ele nunca poderia ter sonhado que eu encontraria a fonte lendária de origem que, segundo rumores, seria a chave para alcançar a terceira etapa, e isso aconteceu quando ele estava apenas tentando erradicar um possível perigo futuro. O corpo de Wang Lin afundou lentamente no vórtice roxo, mas a intenção de matar em seus olhos aumentou muito. Ele já havia traçado a formação de matança e o Mestre Void havia entrado nela. Agora só faltava ele agir. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e como uma capa de palavra apareceu em sua mão, e dentro da capa estava uma espada de ferro. Os olhos de Wang Lin ficaram muito frios enquanto ele segurava o cabo da espada. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1048, Tesouro Precioso. Capítulo 1048, Tesouro Precioso. No momento em que Wang Lin segurou a espada de ferro, toda a intenção de matar de seus olhos desapareceu completamente e seus olhos ficaram calmos como água. Era como se toda a intenção de matar que ele tinha, com o Mestre Void, fosse absorvida pela espada de ferro. No entanto, esse olhar sem qualquer intenção de matar era várias vezes mais aterrorizante do que olhar com a intenção de matar monstruoso.
Wang Lin sentiu vagamente que a espada de ferro tinha seu próprio espírito e estava prestes a despertar naquele momento. Quando despertou, iria liberar um poder que poderia destruir o mundo. A bela mulher ainda estava olhando para Wang Lin. No momento em que Wang Lin tirou a bainha da espada, ela franziu a testa, ainda sem reconhecer o que era. No entanto, no momento em que o olhar de Wang Lin ficou calmo, seus olhos de repente se arregalaram e se encheram de descrença enquanto um traço de sua memória corria. Também estava o homem de preto. Seu olhar também pousou na bainha da espada na mão de Wang Lin, e suas pupilas encolheram violentamente. Os olhos de Wang Lin estavam calmos enquanto ele segurava o cabo da espada e repentinamente a puxava para fora. Quando a espada de ferro deixou a bainha da espada, uma aura terrível surgiu. Essa aura era muito forte. No momento em que apareceu, até sons de crepitação vieram do corredor, como se fosse desabar. Colne rachaduras tlês apareceu nas duas estátuas ao lado de Wang Lin em um piscar de olhos, fazendo parecer que eles estavam indo para quebrar a qualquer momento. Em apenas um instante, a espada de ferro saiu completamente da bainha da espada. Wang Lin não hesitou em atacar a espada de ferro e derrubar impiedosamente o mestre vazio, que ainda estava imerso em compreender a origem da fonte. Master Wu originalmente não considerava Wang Lin uma ameaça. A seus olhos, Wang Lin era apenas uma formiga. Seu sentido divino rapidamente se espalhou em torno da origem da fonte e tentou descobrir o segredo de criar a origem da fonte. Sua intuição lhe disse que se ele pudesse encontrar a resposta, isso significava que ele poderia encontrar o caminho certo para a terceira etapa. Quanto mais pensava nisso, mais animado ficava. Ele podia até ouvir seu próprio batimento cardíaco acelerando. No entanto, assim que ele estava compreendendo rapidamente e estava prestes a encontrar uma pista, seu corpo imediatamente gelou e a sensação de uma crise de vida ou morte se apoderou dele. Este sentimento de uma crise de vida ou morte não foi mais fraco do que o colapso da piscina funerária celestial. Na verdade, foi várias vezes mais forte do que aquele colapso. Mestre Wu até parecia que essa aura era um pouco familiar. Suas pupilas encolheram enquanto ele olhava para a espada de ferro na mão de Wang Lin. Tesouro do vazio do pseudo-nirvana. Embora a espada não tenha saído da mão de Wang Lin, a ilusão de uma gigante espada de prata de 30.000 metros de comprimento apareceu entre Wang Lin e o mestre do vazio. Esta grande espada era totalmente feita de luz prateada e emitia um brilho forte. No momento em que apareceu, ele esmagou impiedosamente o mestre vazio. Mestre Wu respirou fundo e seus olhos se encheram de choque. Ele não teve tempo de se esquivar. O timing de Wang Lin foi muito bom, e essa foi a chave para esta formação de matança. A espada de prata era muito rápida, muito mais rápida do que um cultivador Nirvana Shatterer poderia lançar um feitiço. A luz prateada atingiu o peito do mestre Void. Nesse exato instante, a origem do mestre Void saiu de seu corpo a uma velocidade inimaginável e envolveu seu corpo. O corpo do mestre Void brilhava roxo, e sua alma de origem estava completamente roxa. A alma original de um cultivador comum era muito frágil, então eles confiavam em seu corpo físico. No entanto, quando você atinge um alto nível de cultivo como um mestre vazio, sua alma de origem será muito mais forte do que seu corpo. Mestre Void cercou seu corpo com sua alma de origem para bloquear a espada de prata. A luz prateada brilhou violentamente e o corpo do mestre Void tremeu, e seu rosto ficou vermelho antes de tossir sangue. Sua alma original estremeceu antes de retornar ao seu corpo. O mestre Void revelou uma expressão horrível que ele nunca havia revelado antes e sons de estalo vieram de dentro de seu corpo. Ele foi empurrado para trás, mas se forçou a parar, então permaneceu na origem. Isso permitiu que a origem da fonte invadisse seu corpo, tornando seus ferimentos ainda piores. Pequeno bastardo, mesmo com um tesouro do vazio do pseudo-nirvana, você não tem as qualificações para me matar. Os olhos do mestre Void se estreitaram enquanto ele tentava impiedosamente as garras de Wang Lin. O rosto de Wang Lin estava pálido porque sua energia original deixou seu corpo e foi para a espada de ferro como um louco. Ele já havia verificado a espada de ferro antes e sabia que poderia usá-la sem refiná-la. Essa espada de ferro, muito diferente dos tesouros tradicionais, confundiu Wang Lin. No entanto, para completar a formação de matança, ele a usou sem qualquer hesitação. Wang Lin já estava preparado para absorver sua energia de origem. Embora uma grande quantidade de energia original estivesse deixando seu corpo, ele não entrou em pânico e permaneceu calmo. No momento em que o mestre vazio agarrou Wang Lin ergueu a espada de ferro mais
uma vez e respirou fundo. A energia da origem emergiu de seu corpo quando a espada foi coberta por uma luz prateada mais uma vez e ele golpeou para baixo. A luz prateada brilhou quando a mão direita do mestre Void acenou violentamente para trás e sua expressão tornou-se extremamente sombria. Ele estava um pouco ansioso agora, pois estar dentro da origem significava que ele seria constantemente atacado por ela, embora não doesse muito. Em comparação, essa quantidade de origem da fonte não era nem mesmo 1/10 milésimo de sua energia de origem, mas apenas essa pequena quantidade de origem da fonte exigia a maioria de sua energia de origem para resistir. Ele também teve que mergulhar toda a sua mente para compreendê-lo enquanto resistia a ele. Antes, o mestre do vazio não considerava Wang Lin uma ameaça, mas ele nunca esperou que Wang Lin tivesse um tesouro do pseudo-nirvana vazio. Como resultado, ele teve que prestar atenção, mas não estava disposto a desistir dessa chance de compreender a origem da fonte. Sua intenção de matar Wang Lin havia chegado ao limite. Eu só preciso de mais 7 minutos e estou confiante de que posso entender o mistério por trás dessa fonte Regin. O mestre vácuo deu um tapa em sua bolsa de contenção e um cubo de gelo roxo apareceu em sua mão. No momento em que o cubo de gelo apareceu, todo o salão foi envolvido por um calafrio. Sentindo seu coração doer, uma porção da alma de origem do mestre vazio se dividiu para formar outro mestre vazio. Então aquele corpo engoliu o cubo de gelo roxo e investiu contra Wang Lin como um raio. Wang Lin acenou com a espada de ferro e, com um flash de luz prateada, a ilusão da espada de prata gigante apareceu mais uma vez. A espada disparou em direção ao avatar da alma original do mestre Void. O avatar formou um selo e apontou para a espada gigante. Houve um grande estrondo e o avatar foi empurrado para trás. O avatar escureceu muito, mas a espada ilusória também entrou em colapso. No momento em que o cubo de gelo roxo apareceu, Wang Lin sentiu uma aura semelhante à de sua espada de ferro e da flecha do estimado Xuan Bao. Era óbvio que o cubo de gelo roxo também era um tesouro do vazio do pseudo-nirvana. Neste momento, Wang Lin havia perdido uma grande quantidade de energia de origem em seu corpo, mas agora não era o momento de se preocupar com sua energia de origem. A formação de extermínio já havia começado e Wang Lin não estava disposto a desistir. Ele usou a origem da fonte como isca para estabelecer esta formação de matança. Se ele não pudesse matar ou causar alguns ferimentos graves ao Master Void, seria considerado um fracasso em seu planejamento. Ele não apenas expôs sua origem, mas também expôs seu tesouro do vazio do pseudo-nirvana. No entanto, se ele pudesse ferir gravemente ou matar Mestre Void, seria o suficiente para deter a bela mulher e o homem de preto. Depois de respirar fundo, Wang Lin decidiu fechar os olhos. Quando ele usou essa espada de ferro, ele teve a sensação de que essa espada de ferro tinha seu próprio espírito. Wang Lin não foi capaz de exibir seu verdadeiro poder devido ao seu nível de cultivo, mas como essa espada de ferro não exigia nenhum refinamento para ser usada, havia uma maneira de exibir sua verdadeira força. Ele só precisava tratar o tesouro como uma pessoa. No momento em que Wang Lin fechou os olhos e desistiu do controle da espada de ferro, a espada de ferro soltou um hino de espada. O avatar do mestre Void avançou mais uma vez. O cubo de gelo roxo dentro do avatar emitia um frio interminável. Antes mesmo de chegar perto, uma poderosa energia fria já estava se aproximando de Wang Lin. A espada de ferro na mão de Wang Lin se ergueu de repente, mas não foi Wang Lin quem se moveu, foi a espada de ferro que puxou a mão de Wang Lin. A energia de origem de Wang Lin deixou seu corpo como um louco, e a espada de ferro lançou hinos de espada de sacudir o céu como se estivesse feliz. Assim que o avatar do Mestre Void se aproximou, outra espada gigante de prata apareceu. No entanto, essa espada de prata era diferente, parecia uma espada real. Era impossível dizer que era uma ilusão. No momento em que apareceu, a gigante espada de prata cortou imediatamente. Com um estrondo, o avatar do Mestre Void colidiu com a grande espada e recuou alguns passos. No entanto, a grande espada não desapareceu e sua luz prateada brilhou ainda mais forte. Em seguida, ele se moveu em um arco e atacou do lado esquerdo. O segundo ataque conectou-se com o primeiro ataque como se fosse um mortal usando artes marciais com espada. Se fosse isso, não seria chocante, mas assim que a espada de prata colidiu com o avatar do Mestre Void uma segunda vez, ela imediatamente se moveu e atacou por baixo. Não houve nenhuma pausa,
A grande espada de prata se transformou em um raio de luz prateada e continuou a atacar o avatar do Mestre Void como um dragão de prata. Golpe após golpe, a espada de prata atacou o avatar do Mestre Void. Sua velocidade tornou-se cada vez mais rápida. O primeiro golpe foi um pouco lento, mas o segundo golpe foi um pouco mais rápido. Agora, em um piscar de olhos, 7 ataques se conectaram. Toda a energia de origem de Wang Lin havia desaparecido no sexto ataque. Já o sétimo golpe absorveu a essência de seu corpo. Felizmente, seu antigo corpo de Deus era muito forte e era capaz de suportá-lo. Após o sétimo golpe, o oitavo golpe golpeou como um dragão de prata, e em seguida vieram o nono, o 10º e o 11º golpe. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1049. Se você quiser meu tesouro, sinta-se à vontade para vir até mim. Capítulo 1049. Se você quiser meu tesouro, sinta-se à vontade para vir até mim. Quase todos os olhares no corredor estavam focados no avatar do Mestre Void. O ataque contínuo do tesouro chocou muito o coração de todos. Tudo isso aconteceu muito rápido. A luz prateada ficou cada vez mais rápida, então veio o 19º acerto, o 22 acerto. A pele de Wang Lin secou em grande escala e seus olhos ficaram turvos. Nem mesmo seu antigo corpo de Deus poderia suportar esse tipo de absorção. Após a 17ª greve, cada greve levou várias vezes mais do que a última, e 23 golpes foi o limite de Wang Lin. Após o 23º ataque, Wang Lin finalmente abriu os olhos. Como um raio de luz cruzando o céu, a luz prateada que atacava o avatar do Mestre Void parou de repente. No momento em que parou, a prata brilhou como se nunca tivesse brilhado antes e iluminou todo o salão. Sob o flash da luz prateada, 23 grandes espadas prateadas apareceram ao lado do avatar do Mestre Void. No momento em que apareceram, todos eles perfuraram o avatar. As 23 grandes espadas eram como 23 meteoros de prata que caíram a uma velocidade inimaginável. Uma série de erros ecoou quando todas as 23 espadas perfuraram o avatar do Mestre Void. O avatar nem teve chance de se esquivar. Quando as 23 grandes espadas penetraram no avatar, o cubo de gelo roxo dentro dele rachou e começou a desmoronar. Junto com a cubeta de gelo, o avatar do Mestre Void foi dividido em incontáveis pedaços quando as 23 espadas o penetraram. Isso não acabou aqui. As 23 grandes espadas pareciam formar uma rede e avançaram contra o Mestre Void. Mestre Void ainda estava compreendendo a origem da fonte quando seu rosto empalideceu e ele tossiu sangue. Ele estava horrorizado com a situação. Este não é um tesouro do vazio do pseudo-nirvana comum. Ele não esperava que Wang Lin tivesse um tesouro tão poderoso e fosse tão difícil de matar. Agora que seu avatar de origem da alma foi destruído, ele sofreu ferimentos graves. Seu couro cabeludo ficou dormente quando ele viu as 23 espadas que destruíram seu avatar de alma original e seu próprio tesouro do vazio do pseudo-nirvana investindo contra ele. No entanto, ele só precisava de mais algumas respirações de tempo para compreender completamente os mistérios da origem da fonte. Se você quiser fazê-lo se esquivar, é melhor matá-lo. Dane-se. O Mestre Vácuo havia se cultivado por incontáveis anos e naturalmente adivinhou que Wang Lin tinha usado a origem como isca e o forçou a uma situação em que ele não poderia usar todo o seu poder. Isso o forçou a colocar a maior parte de seu esforço em compreender a origem da fonte e, assim, criou uma formação de matança que tornava difícil para ele avançar ou recuar. Ele não voltou a comer e, em vez disso, deu um tapa em sua bolsa de contenção. Uma carapaça de tartaruga preta do tamanho de seu punho apareceu em sua mão. Estava completamente preto e liberava uma forte pressão. Não se sabia de onde a casca foi removida. Esta carapaça de tartaruga também era um tesouro do vazio do pseudo-nirvana. Como um membro importante da aliança de cultivo, ele naturalmente não tinha poucos tesouros. Depois de lançar a carapaça de tartaruga, Mestre Void cerrou os dentes e não deu mais atenção a nada disso. Seu sentido divino se espalhou como um louco enquanto ele compreendia a origem da fonte. Ele podia sentir que estava a apenas uma fatia de distância de encontrar o caminho para o terceiro degrau com o qual ele havia sonhado por incontáveis anos. O casco da tartaruga voou e flutuou diante do Mestre Void. Ele realizou uma grande quantidade de luz negra, mas apenas quando a luz negra começou a brilhar, e os 23 grandes espadas desabou sobre a casca de tartaruga. Um estrondo ensurdecedor ecoou e,
Enquanto o casco da tartaruga foi empurrado para trás, foi capaz de resistir ao ataque. No entanto, esse ataque não parou. Depois que a terceira espada se dissipou, a quarta e a quinta espada se seguiram rapidamente. Isso continuou até que a 21ª espada se espatifou como um raio de luz prateada. Rumble, 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 rumble. A carapaça preta da tartaruga continuou a recuar, e incontáveis rachaduras apareceram nela. Durou apenas 3 respirações de tempo antes de se estilhaçarem em incontáveis pedaços e se espalharem em todas as direções. Quando ele entrou em colapso e perdeu o poder de bloquear, as espadas 22 e 23 dispararam diretamente contra o Master Void. Essas duas últimas grandes espadas continham o poder mais destrutivo. Em um piscar de olhos, eles dispararam em direção ao peito do Mestre Void. Ele não teve tempo de usar nenhum feitiço a esta distância, e era impossível para ele dar a chance de compreender a origem da fonte. Embora pareça lento, tudo aconteceu em um instante. Neste momento de crise, Mestre Void acenou com a mão e suas roupas começaram a se mover como se estivessem sendo sopradas pelo vento. Um vento púrpura de repente apareceu e formou um redemoinho ao redor dele. No entanto, no momento em que o redemoinho apareceu, ele colidiu com a 22ª espada. Houve um grande estrondo e o redemoinho desabou. No momento em que desabou, a última espada atravessou diretamente e pousou no peito do Master Void. Ao mesmo tempo, os olhos de Wang Lin brilharam intensamente. Ele estava esperando por esse momento, que era o momento final dessa formação de matança. Ele ergueu a mão esquerda dolorida e esfregou as marcas de ferrugem na espada de ferro. Assim que sua mão esquerda enferrujou, ele balançou o dedo. Quando o Master Void foi atingido pela 23ª espada, ele tossiu com a boca cheia de sangue. Seu rosto estava pálido, suas roupas estavam em farrapos e seu peito estava uma bagunça sangrenta. Quase lá. Mestre Void parecia ter enlouquecido. Ele ignorou completamente os ferimentos de seu corpo e se concentrou em compreender a origem da fonte. Ele tinha a sensação de que estava muito perto do caminho para a terceira etapa e estava prestes a ser completamente iluminado. No entanto, neste momento, o estranho poder da ferrugem entrou no vazio quando Wang Lin sacudiu o dedo. Assim que o Mestre Void estava prestes a compreender o caminho para o terceiro degrau, a ferrugem voou como uma brisa suave. O corpo do Mestre Void tremeu e uma grande quantidade de sangue jorrou de seu peito. O sangue saiu de todos os seus orifícios, forçando-o a recuar. Isso o fez deixar a luz vermelha em que estava a origem da fonte, e tudo pelo que ele trabalhou foi arruinado. Não. Os olhos do Mestre Void estavam vermelhos como os de uma besta, mas seu corpo foi jogado para longe da origem e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de sangue jorrou de seu corpo. O terceiro olho de Wang Lin brilhou e a luz vermelha voltou. Quase toda a origem da fonte se foi, apenas uma lasca permaneceu. Wang Lin empunhava a espada de ferro enquanto seu olhar frio se voltava para a bela mulher. A mente da bela mulher estremeceu ao olhar. O feitiço e o tesouro de Wang Lin a chocaram muito. Ela inesperadamente não se atreveu a encontrar seu olhar e abaixar a cabeça. Quanto ao homem de preto, quando Wang Lin olhou, o homem de olhos pretos revelou choque e medo. Ele inesperadamente também não se atreveu a enfrentar Wang Lin. A aura que Wang Lin tinha atualmente era mais forte que já existira em sua vida. Apesar de ela ter sido por meio de um esquema ou engano, ele foi capaz de derrotar um cultivador Nirvana Shatere. Ninguém estava disposto a provocar alguém assim. Se você quer a origem da minha fonte, se você quer meu tesouro, então venha rapidamente e pegue-os. A intenção de matar passou pelos olhos de Wang Lin e ele revelou um sorriso de escárnio. Seu corpo gradualmente desapareceu no vórtice roxo formado pelas duas estátuas. Embora ele tenha desaparecido, o choque que deixou a bela mulher, o homem de preto e o Mestre Void durou um longo tempo. O medo no homem nos olhos de preto não conseguia se dissipar. Só de pensar nas 23 espadas que Wang Lin invocou fez seu coração gelar. Embora soubesse que Wang Lin provavelmente havia gasto todo o seu poder convocando aquelas 23 espadas e estava apenas preparando-o, ele não ousou jogar. Aquele ataque de espada a 23 o fez perder um pouco de confiança. O Seita Divina Pássaro, Vermilion vai reviver mais uma vez por causa dessa pessoa. Eles não apenas retornarão à sua antiga glória, mas também alcançarão um novo patamar. Esta pessoa tem origem na fonte. Quem lhe deu a origem? O homem de preto estremeceu e o medo em seus olhos ficou ainda mais forte.
O corpo do mestre Void caiu no chão. Seu rosto estava pálido e ele estava em um estado miserável. Seus olhos estavam cheios de frustração. Só mais uma fatia. Só mais lascas. Ah! Mestre Void cerrou o punho. A dor de seu corpo e a destruição de metade de sua alma original fez com que seu nível de cultivo caísse muito. A esperança que ele teve quando estava prestes a compreender a origem da fonte, seguida pela decepção irreconciliável, fez com que ele soltasse um rugido. No entanto, ele era alguém que se cultivava por incontáveis anos. Depois de soltar um rugido, ele se acalmou e uma intenção de matar ainda mais intensa apareceu em seus olhos. Aquela criança é muito astuta, ele também é ousado e decidido. Não devo permitir que ele se torne o futuro imperador divino do pássaro vermilhão. A fim de matá-lo, estou disposto a arriscar que meu primeiro Avenged chegue 3.000 anos antes de usar esta chance de matá-lo e aproveitar a fonte de origem. O choque no coração da bela mulher não foi menos intenso do que o do homem de preto ou mestre do vazio. Na verdade, porque ela sabia mais, ela ficou ainda mais chocada do que os outros dois. O que a atraiu ao lado da origem de Wang Lin foi aquela espada de ferro. Ela só tinha ouvido falar de tesouros poderosos como este uma vez na vida. Ela se lembrou de voltar ao reino do vazio brilhante, quando os anciões falavam sobre os tesouros do mundo. Eles já ajudaram nisso. Embora os tesouros do mundo fossem divididos em espírito, misterioso, celestial, vazio e nirvana, eles não eram os únicos 5 tipos. Havia tesouros mesmo acima dessas 5 categorias, mas mesmo o mais velho falando sobre isso só encontrou tesouros do nível do nirvana. Havia muitos tesouros espirituais e misteriosos. A maioria dos tesouros usados pelos cultivadores da primeira etapa estavam dentro dessas 2 categorias. Havia também alguns cultivadores de primeira etapa com tesouros celestiais. No entanto, para cultivadores do segundo passo, os tesouros celestiais não eram fortes o suficiente para atender aos seus requisitos. Para os velhos monstros do Nirvana, Shatterer, a menos que o tesouro celestial fosse de alta qualidade, então muitas vezes não era tão útil quanto os feitiços celestiais. Neste momento, esses velhos monstros Nirvana Shatterer iriam procurar um tesouro de categoria superior. Ignorando os tesouros celestiais comumente usados dos antigos refinadores, eles procuraram por tesouros que datavam de tempos ainda mais antigos. As relíquias daqueles tempos antigos eram árvores do vazio. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1050. O sexto andar. Capítulo 1050. O sexto andar. Embora os tesouros do vazio fossem raros, ainda havia alguns sobrando. Cada monstro do Nirvana Shatterer iria valorizar muito um tesouro do vazio. Afinal, o método de produção foi perdido e eles não poderiam ser reparados. Uma vez que fossem quebrados, eles perderiam muito de seu poder. Na verdade, alguns tesouros do vazio do pseudo Nirvana não eram realmente do vazio do pseudo Nirvana, eles eram apenas tesouros do vazio. Eles eram um pouco mais fortes, e o nome pseudo Nirvana Void era apenas uma questão de vaidade. Para os velhos monstros normais do Nirvana Shatterer, os tesouros do vazio já eram pico, e eles fariam qualquer coisa por eles. No entanto, para aqueles que estavam no topo, embora os tesouros do vazio ainda fossem preciosos, eles não faltavam esses tipos de tesouros. Na verdade, nenhum dos tesouros deste mundo chamaria a atenção deles. O que eles buscavam era como transcender o segundo passo em direção ao lendário terceiro passo com que todos sonhavam. No entanto, este terceiro passo era muito etéreo e o caminho era muito vago. Só se podia esperar que os 5 Avenged Blitz chegassem um por um. No final, eles se tornariam um grão de areia entre as ondas e morreriam. Para aqueles velhos monstros que viveram tantas vidas, não era mais um sonho ou esperança de chegar ao terceiro degrau, mas um desejo de viver. Somente com o poder do terceiro passo eles poderiam suportar as 5 pragas do céu. Caso contrário, o que os esperava era a morte. Neste momento, um cultivador do sistema sob o reino celestial do vento chegou ao sistema Star da Aliança. Embora ele não tivesse alcançado o terceiro degrau, ele havia passado pela 4ª praga do céu. Os 5 Avenged Blitz eram coisas que todos os cultivadores do Nirvana Shatterer tinham que enfrentar. Cada vez que eles passavam por uma praga do céu, sua força aumentava muito. No entanto, eles eram simplesmente muito difíceis, e o fracasso significava que eles morreriam imediatamente. A razão pela qual essa pessoa foi capaz de passar pela 4ª praga do céu foi precisamente porque ele tinha um tesouro mágico.
Este tesouro era um tesouro do Nirvana. Depois de investigar, os tesouros do Nirvana pareciam vir dos tempos primordiais, mas a quantidade que restou foi extremamente baixa. Embora este fosse o caso, aqueles velhos monstros do Nirvana Shatterer encontraram registros de tesouros que estavam além dos tesouros do vazio, mas apenas perdendo para os tesouros do Nirvana. Esses eram tesouros do vazio do pseudo Nirvana. Embora os tesouros do pseudo Nirvana não fossem tão raros quanto os tesouros do Nirvana, apenas uma quantidade patética ainda existia. Quase todos eles estavam nas mãos de cultivadores do pico do Nirvana Shatterer. O requisito para ingressar no grupo de anciões da aliança era ter um tesouro do vazio do pseudo Nirvana. Além do fato de que esses tesouros eram extremamente poderosos, eles também desempenhavam um certo papel em ajudar um cultivador a resistir às 5 pragas celestiais. Os tesouros do vazio do pseudo Nirvana também foram divididos em diferentes graus. Eles foram divididos em níveis baixo, médio, alto e superior, como tesouros normais. Afinal, esses tesouros foram todos deixados para trás pelos ancestrais. Os descendentes nem sabiam como fazê-los, muito menos como categorizá-los adequadamente. Ele pode absorver a intenção de matar de um cultivador, formar uma ilusão e ter tanto poder. O tesouro nas mãos de Wang pode ser de alta qualidade no vazio do pseudo Nirvana ou até mesmo um tesouro do vazio do pseudo Nirvana do pico. A bela mulher engasgou e o pavor encheu seus olhos. Enquanto os 3 eram reis magos, um rugido veio de fora. O homem de preto imediatamente saltou entre as estátuas e copiou Wang para deixar este lugar. O mestre Void e a bela mulher também sobrevoaram. Nesse momento, no segundo andar do Imperador Celestial Kavi, houve um flash de luz roxa em um pavilhão próximo ao centro do segundo andar. A figura de Wang saiu da luz. Um cultivador Nirvana Shatterer é inesperadamente difícil de matar. Master Void está gravemente ferido, mas ainda não está morto. Também tem aquela mulher bonita, e agora mesmo. Quando Wang apareceu, ele imediatamente tossiu com a boca cheia de sangue e mostrou um raro sinal de cansaço. No entanto, essa espada de ferro estava além da minha imaginação. Não achei que teria esse tipo de poder. Se eu conseguir todas as 5 espadas de ferro para as bainhas das espadas e usá-las. Wang respirou fundo e balançou a cabeça. Se ele os usasse ao mesmo tempo, provavelmente ficaria seco em um instante. Ele colocou a espada de ferro de volta na bainha da espada e a colocou de volta em sua bolsa. Wang pegou alguns comprimidos e os devorou. Sem esperar que eles digerissem, ele cerrou os dentes e avançou. Ele havia colocado uma fachada e usado sua forma de impulso ferindo seriamente o mestre Void para chocar o homem de preto e a bela mulher. Caso contrário, se os dois atacassem, Wang Lin sem dúvida teria morrido. Nesse momento, ele não teve tempo de se sentar e se recuperar. Ele teve que usar a vantagem de conhecer o layout da caverna para criar distância entre ele e eles. Depois de respirar fundo, Wang superou as várias restrições e logo chegou a um dos olhos de restrição marcados no mapa. Depois de dar uma olhada, Wang imediatamente confirmou sua especulação de que outra pessoa tinha vindo aqui primeiro e quebrou os olhos de restrição. Não se sabia a que andar eles já haviam alcançado. Ele arrastou seu corpo cansado em direção ao palácio no centro rodeado pela névoa negra. Os primeiros 6 andares da caverna do Imperador Celestial eram em sua maioria estruturados da mesma forma. Com a familiaridade de Wang embora fosse mais lento do que o normal, ele chegou rapidamente ao centro do segundo andar, onde ficava a entrada para o terceiro andar. Nesse momento, o homem de preto, a bela mulher e o gravemente ferido Master Void também chegaram ao segundo andar. O Master Void gravemente ferido não era mais tão arrogante quanto no primeiro andar. Ele avançou lentamente, o que deu a Wang tempo no palácio no segundo andar. Não havia estátuas aqui, apenas 9 castiçais de pedra. Wang acalmou seu coração ansioso e, após observar cuidadosamente por um longo tempo, ele franziu a testa. No entanto, seu olhar de repente pousou nos castiçais sobre a mesa, e ele notou leves traços de movimento. Havia traços profundos e rasos, então eles foram movidos mais de uma vez. Obviamente, foi feito para confundir as pessoas. Seus olhos se iluminaram ele se agachou para observá-los cuidadosamente. Seus olhos se iluminaram gradualmente. Ele sentiu uma lasca da energia da espada dessas velas. A energia da espada era muito comum, então mesmo que outros sentissem,
Eles pensariam que era apenas resíduo de alguém tentando quebrar os castiçais à força. Contudo, para Wang Lin, o significado era significativo. A energia da espada de Zoe Sr. Se ele deixou a energia da espada aqui, isso significa que ele já está no terceiro andar. Então por que ele a deixou aqui? Pode ser. Os olhos de Wang Lin se estreitaram. Ele recuperou alguma energia de origem no caminho para cá. Agora ele acenou com a mão e os 9 castiçais imediatamente se acenderam. No momento em que as velas se acenderam, a luz das chamas envolveu Wang Lin e ele desapareceu no terceiro andar. Mover os castiçais era apenas para confundir os outros. Até mesmo o traço de movimento era apenas para distrair as pessoas do fato de que os castiçais precisavam ser acesos. O tempo passou lentamente e, em um piscar de olhos, Wang Lin passou 2 meses na caverna do Imperador Celestial. Nestes 2 meses, ele teve apenas um curto período de tempo para se curar. O resto do tempo foi gasto viajando por cada andar. Quanto mais fundo ele ia, mais fortes as restrições se tornavam. Mesmo com o conhecimento das restrições de Wang Lin e as instruções do mapa, demorou algum tempo para passar por eles. O que mais perdia tempo eram os palácios no centro de cada andar. Eles eram como bolas de mistérios que exigiam muito esforço para encontrar a entrada para o próximo andar. Se fosse assim, não seria um grande negócio, mas depois do 4º andar, o mapa mostrava muitos espaços de armazenamento também. O Wang Lin não estava naturalmente disposto a deixá-los ir, então ele os verificou. A maioria deles já havia sido aberta por outras pessoas, mas ainda havia alguns lugares não encontrados. Wang Lin colocou tudo o que havia encontrado em sua bolsa. Só de pensar em sua colheita nesses 2 meses, Wang Lin ficou animado. Até ele ficou muito chocado com as coisas dentro dos espaços de armazenamento. Quando se tratava de coisas como jades celestiais, Wang Lin tinha o suficiente para abastecer uma seta por 1000 anos. Havia muitas outras coisas também. Do ponto de vista de Wang Lin, esses espaços de armazenamento eram pontos de armazenamento estabelecidos pelo Imperador Celestial King Lin. Obviamente havia um propósito para todos eles. Wang Lin não sabia qual era o propósito de King Lin, mas as coisas agora eram dele, o que deixou Wang Lin excitado por alguns dias. O que era ainda mais emocionante era que, de acordo com o Jade, havia 2 matrizes de transferência para espaços de armazenamento no 6º andar. Um deles continha muitas pílulas celestiais, e elixires de antes do colapso do reino celestial. Nesse momento, essas pílulas e elixires eram mais importantes do que qualquer tesouro. Durante esses 2 meses, Wang Lin ainda não havia recuperado todas as forças. Seus ferimentos físicos não eram mais um problema devido à forte recuperação de seu antigo corpo divino. O problema era sua perda de energia original e como sua alma original enfraqueceu por usar a espada de ferro. Se ele não tivesse comprimidos, seria difícil se recuperar em um curto período de tempo. Wang Lin estava quase sem pílulas e, além dos perigos que estavam por toda parte, Wang Lin tinha que conseguir aquele espaço de armazenamento cheio de pílulas. Neste dia, houve um flash de luz na extremidade do 6º andar. Wang Lin saiu da luz. O lugar em que apareceu era cercado por pavilhões, como se fosse seu próprio pequeno jardim. Havia montanhas na área de sondagem e um rio fluindo não muito longe. O som do rio fluindo ecoou e foi muito calmante. Este é o 6º andar. Wang Lin respirou fundo e olhou em volta. Depois de combinar rapidamente sua localização com o mapa, ele soube imediatamente sua localização atual. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de determinação enquanto ele avançava para a direita. Devo obter essas pílulas. Wang Lin superou essas restrições muito rapidamente, mas logo parou e olhou para frente. Tem alguém aqui? Wang Lin notou muitos vestígios de pessoas ao passar do 2º para o 5º andar, mas nunca encontrou ninguém. Esta foi a primeira vez que ele detectou alguém. Não deve ter sido fácil para o irmãozinho chegar aqui. Um som ligeiramente surpreso veio à frente.